Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem. Estou aqui hoje acompanhado, muito bem acompanhado dele, Pedro Ivo, do canal Ateu Informa. Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu camarada. Já passei no seu canal outra vez. Agora lhe recepciono aqui. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Eu queria começar essa live dizendo: Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim, porque estamos num déjà vu, não é isso? A segunda vez que a gente faz vídeo junto, espero que segundo de vários outros. Exatamente, exatamente. Vamos fazer cada vez mais conteúdo. Como eu já falei pra galera do canal aqui e sempre reitero, sou fã demais do seu trabalho, Pedro. Várias vezes digo pra galera aqui que pego, pô, além das lives que você faz recentemente, mas te acompanha há muito tempo. Então, de novo, um prazerzaço ter você aqui com a gente, tá? E pra galera que tá aí, de novo, recomendo, colhem no canal do camarada, vejam o que ele produziu. Pedro tem conteúdo... Quando que você começou no YouTube, Pedro? Mais ou menos. 2011, alguma coisa assim. Que foi exatamente naquele primeiro movimento lá da Tropa dos Lanternas Verdes, que envolvia também o Pirula, o Yuri Greco, a galera que hoje faz o Hangout Bogs, eu lembro que também tava na pegada, né? Foi meio que naquela leva. Exatamente, exatamente. E na sua formação, por exemplo, no início, pelo que eu me lembro do teu canal, não era um canal focado em comunismo num primeiro momento, né? Acho que você se identificava como liberal até na época. Isso. E aí você foi se radicalizando. Uhum. O que acontece é o seguinte, em relação a esse movimento, no primeiro momento eu me identificava muito claramente, obviamente, como liberal, e tem a ver com o assunto que a gente vai discutir aqui hoje, né? A importância da formação digamos, da Revolução Francesa é muito influenciado por autores que são liberais, ou nem sequer existia visão socialista, e esses autores que me impactavam lá no passado continuam me impactando até hoje, por isso eu acho que é a razão da nossa discussão da gente não jogar os bebês todos com todos os com todas as águas sujas que estão por aí, né? Então a gente precisa, meu interesse no vídeo de hoje, a gente conversar um pouco sobre o pensamento iluminista e também falar um pouco sobre a escola de Frankfurt, né? Especificamente a gente vai se focar num texto específico, né? No Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, para a gente também não jogar ninguém na lata do lixo, porque às vezes quando a gente faz críticas muito incisivas, o pessoal acha que a gente está dizendo para vocês que esses textos estão no livro Index, tá no Index Librorum Prohibitório da Igreja Católica que a gente está instalando, não se trata disso. Pô, que pena, né? Eu acharia da hora se tivesse. Mas tá tudo bem se não tá também. Pô, boa. E, pô, vamos partir então pro assunto, já que você puxou esse tema. Tem um detalhe que eu preciso dizer pra quem tá assistindo, tá? Enquanto eu aqui conheço de forma mais... Como é que eu posso dizer? Mais à margem mesmo, assim, o texto em específico, uma vez que na faculdade de música a gente tem uma matéria chamada Estética, em que a gente se debruça sobre textos do Adorno. Mas para além dos textos dele, a gente lê outras coisas, não existe um enfoque direto nessa obra, mas a gente tá se baseando para essa discussão, e até para eu conseguir dialogar com o Pedro, que manja muito mais do que eu, a gente tá usando uma dissertação de mestrado como base. Pedro Pimenta Barbosa de Souza é o pesquisador, camarada, Natureza e Dominação Social para uma leitura especulativa da dialética do esclarecimento. Essa dissertação é da UFMG, né? Federal de Minas Gerais, exatamente. Federal de Minas Gerais, programa de pós-graduação em filosofia. E você conhece o Pedro? Pedro? Tipo, você já leu outros textos, outros trabalhos dele, do Pedro Pimenta? Na verdade, o Pedro chegou até mim exatamente nessas discussões que eu tenho feito no canal, de que a gente precisa fazer uma superação da escola de Frankfurt. Aí ele falou assim, não, veja bem, você tá exagerando, você tá com um tom muito pesado e não é muito bem por aí. E aí o texto dele é muito bom para fazer a gente ter outras visões. Se você, né, se você que está nos ouvindo agora, lê o texto do Pedro, você vai ver que eu não tirei da minha raba as críticas que eu faço, porque ele passa exatamente
a introdução do texto dele mostrando que, essa é a visão majoritária, ou essa é a visão que vigia até hoje, eu vou aqui apresentar uma certa outra visão, de modo que eu não estou isolado no planeta Terra fazendo essas críticas. O que ele está tentando apontar é que, numa visão mais acurada, mais detalhista, com mais calma, conhecendo o contexto histórico da elaboração da obra e tal, você retira menos coisa do que normalmente os intérpretes críticos retiram de lá. É isso. Entendi. E aí eu tô entre os intérpretes críticos, né? Então o que ele tá apontando é que, beleza, né, apareceram muitas pessoas fazendo essas críticas. Só que também tem outras coisas aqui que a gente consegue retirar, e talvez essas críticas não tenham sido justas o suficiente com o texto, e a proposta da gente dialogar é exatamente fazer esse contraponto, apresentar exatamente no que é interessante a dialética do esclarecimento, certamente. Entendi. Se você quiser abrir esse primeiro momento em que a gente vai falar da introdução e de uma maneira um pouco mais abrangente desses primeiros tópicos que ele traz, tem um dado interessante do texto que é a respeito de como os próprios autores foram mudando de opinião conforme o tempo foi passando. Horkheimer, por exemplo, tinha uma visão muito diferente ali, durante, sei lá, alguns anos atrás. A publicação do primeiro texto é de 44, mas, tipo, sei lá, 10, 15 anos antes disso, ele tinha formulações acerca do esclarecimento que mudam depois na confecção da obra, quando ele se aproxima da filosofia do Adorno. Você se interessa de comentar sobre isso um pouco? Eu acho que vale a pena falar um pouco dessas transformações históricas, primeiro no genérico, depois no específico. No genérico, quer dizer o seguinte, a gente não pode tomar um autor qualquer que seja, por uma obra específica, de um tempo específico, e aí tomar aquele comentário, aquela colocação, aquela elaboração, inclusive de fundo, e transformar ou reduzir o autor a essa elaboração específica. O interessante da obra que o Pedro constrói ali, do relato que o Pedro constrói, é que os próprios autores são conscientes de que, em certa medida, o Dialética da Natureza, ao ser construído, em sendo construído, ele tem uma posição, digamos, crítica, mas não propositiva, o que gera em certos grupos de comentadores, em certos grupos de intérpretes, a posição de que, bom, vocês estão aqui dizendo que o mundo todo é uma merda, e aí? E não faz nada, e não tem nada para fazer. Você acaba numa visão fatalista de que o mundo é uma porcaria, que o mundo moderno é uma desgraça, e você está só reclamando da vida. Uma comparação muito clássica que todo mundo que detesta Frankfurt, próximo do que eu detesto Frankfurt, apresenta uma crítica que é o seguinte: no fundo, beleza, tem as suas elaborações, tem suas questões e tal, mas tem um espírito interno que parece muito romantismo. E o romantismo, existe um certo senso comum de que o romantismo, que é uma fase literária da escola europeia, ele acaba se revoltando com a formação da modernidade e, portanto, das perspectivas positivas do iluminismo, que tem um impacto na arte que é muito importante, né? Que tem um impacto na arte que tende a uma espécie de quando você vai pro iluminismo, né? Tende a uma espécie de neoclassismo, então uma recuperação à crítica greco-romana, uma certa valorização estética de certas formas que pretendem ser superiores e porque são racionais e tal. E aí isso acaba criando uma espécie de esterilização, e o romantismo, enquanto movimento cultural, ele acaba respondendo a essa esterilização, lembrando que o ser humano também é emoções e coisa e tal. Do ponto de vista estético, tem essa percepção que é muito interessante, muito engrandecedora do romantismo, né? Não tem como olhar para um Goethe da vida e não falar que aquilo é maravilhoso. Sim. Não tem como você falar, deixar de observar, por exemplo, que Frankenstein, que inclusive eu discuti com a minha esposa esses dias, né, em vídeo no canal, que ele não não tem como você ignorar que aquela crítica à formação e dominação da natureza, né, não é uma crítica interessante e que é esteticamente frutífera, ao mesmo tempo que é uma crítica à ingenuidade da modernidade. Então, assim, isso existe e isso é valorizável dentro do romantismo. Porém, entretanto, contudo, todavia, tem uma perspectiva bucólica que tende a um certo possível reacionarismo.
Então, o mundo moderno é uma merda, a indústria é uma merda, o que existe hoje é uma merda. Bom mesmo são os tempos antigos em que as pessoas ficavam no campo. Essa que é a crítica ao espírito reacionário do romantismo. E por espelhamento, como o Frankfurt às vezes escolhe como alvo, essa percepção da construção da identidade moderna e da razão moderna e tal, por espelhamento as pessoas também fazem essa comparação. Isso aí é um romantismo 2.0 e é tão reacionário quanto, e etc, etc, etc. O que o Pedro apresenta é que não é tanto por aí e que os próprios autores, na construção de suas obras posteriores, né, ele fucking Horkheimer, acaba apresentando também uma consciência de que, não, peraí, tudo bem, a gente acabou sendo só negativo. Eu não quero dizer que só a razão é negativa e só tem problemas, não é exatamente isso. E você retira do próprio texto com cuidado. E aí exige o que você falou, assim, uma certa compreensão filosófica de qual é a influência de Frankfurt. Frankfurt é muito hegeliano, muito hegeliano. E, portanto, quando você está fazendo uma espécie de crítica, não necessariamente você está querendo jogar fora aquilo que você critica. Né? É um pressuposto mais elementar da compreensão da função, digamos, sociológica da filosofia de Hegel. Né? Então, assim, ele tem uma compreensão de que sempre foi assim a história do pensamento, as estruturas cognitivas humanas. Elas foram se transformando no tempo porque o pensamento do futuro contexto do passado. Daí você cria um terceiro fenômeno que é superior a esses dois. Né? E aí você tem um desenvolvimento por esse processo de contestação e de questionamento. E aí, quando você tem uma certa filosofia crítica, ela tá muito nesse espírito. Não é criticar para destruir, é criticar porque esse é o próprio sistema de avanço. Então a gente só avança quando a gente reclama do passado. Então a gente tem que dizer, isso aqui era uma merda, porque senão a gente fica preso nessa merda. Então, e aí não é para dizer que isso tudo é uma merda, é tudo descartável, mas para que daí surja uma terceira coisa. E aí essa terceira coisa vai ser perfeita, não, isso é a roda da história, do pensamento humano. Então, com o desenvolvimento da história humana, né, numa perspectiva hegeliana, você tem esse desenvolvimento pelo confronto. O confronto é que proporciona o desenvolvimento. E aí, nesse sentido, se você tem essa bagagem, você consegue já de antemão não ter preconceito com o texto para achar que eles estão dizendo assim, o iluminismo era uma merda. Ele está dizendo, o iluminismo gerou o iluminismo, eles inclusive não usam o termo iluminismo, porque eles são alemães, eles usam o termo de Kant, que é o Aufklärung, né? O esclarecimento, que é um sinônimo. É um sinônimo. Então, mas o esclarecimento em alemão dá o iluminismo em França, né? Então, a perspectiva deles internamente, se você conhece a história e a bagagem filosófica, já era suficiente para você não achar que era só uma decretação de morte do esclarecimento, não era isso. Mas o problema o próprio texto, ele não tá, é uma bosta, tem problemas, tá gerando os problemas da consciência moderna. E aí? Pra onde a gente Beleza, vai, né? Então, aí, como o texto não tem essa vocação propositiva, muita gente faz esse questionamento. Olha, no fundo, se você pega a obra assim, ela acaba sendo só reacionária. Porque se você for pensar, se você for voltar para o século XVIII, que é a altura do esclarecimento francês, do esclarecimento alemão, né, do iluminismo de Kant, você está falando de proposições que estão querendo superar o antigo regime, né? Então está querendo superar o rei absoluto, o poder institucional baseado na tradição. Então a crítica ao mito também é uma crítica política, porque na verdade você não está criticando o mito porque eu não gosto de mito, porque eu sou inteligente. É porque no fim das contas o portar do mito é o portar o poder de você decidir acerca da vida das pessoas. E no caso do iluminismo tem uma coisa muito, 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 muito materialista, que é o seguinte, antes vem a crítica cultural, né, e tal, só que depois vai desembocar na Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, por mais que as pessoas não entendam isso, a maioria das pessoas não entendam isso, a base é uma questão tributária, de que nobres e participantes do clero, nobres e participantes do clero, eles tinham muitas vantagens tributárias
enquanto a França entra em uma crise econômica e o resto paga, inclusive os burgueses. Inclusive os burgueses. Então tem uma burguesia nascente já absorvendo os primeiros detalhes da industrialização, que começa antes na Inglaterra, mas absorvendo os primeiros detalhes da industrialização, vem a crise econômica em França, e aí o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com isso? Então a pressão cultural que o iluminismo faz sobre questionar os mitos e tal, na verdade é muito mais anticlerical do que qualquer coisa. E anticlerical porque tem um poder real baseado nas instituições clericais. Então, não é vazio, não é no vácuo, não é porque eu sou mais inteligente que os outros. Sim. Era uma disputa política evidente, que tanto é evidente que depois acaba na Revolução Francesa, que tem como base esse tema, né? O tema tributário sobre os nobres e clérigos. Entendi. E toda essa expansão, voltando um pouco no ponto do esclarecimento em si, assim, né? Que foi o que você colocou como sendo como sendo uma espécie... O termo em alemão se remete à questão do iluminismo, por exemplo, né, de uma maneira direta, porque a questão do esclarecimento para o texto e para o que a gente vê na dissertação do Pedro Pimenta, também dentro dela existem debates que são debates meio complexos, e dentro do texto, dentro da dialética do esclarecimento, no sentido de que você tem tanto um movimento dentro desse esclarecimento que aponta para frente, aponta numa ideia de tipo, olha, esse processo de esclarecimento ele precisa acontecer e ele vai se perpetuando com o tempo na dominação da natureza, e ao mesmo tempo que isso traz algum tipo, né, gera algum tipo de movimento, esse mesmo esclarecimento não é visto de uma maneira que seja, sei lá, positiva, exatamente. Ó, ele tá gerando um movimento, mas mesmo com esse movimento que ele tá gerando, os autores têm essa dificuldade de falar sobre isso de uma maneira mais direta. E eu acho que é imbrincado o próprio contexto, o próprio conceito de esclarecimento para os autores na obra, assim, de forma geral. Como que você observa a relação de esclarecimento que eles estabelecem logo no início, assim, do texto, que tem a ver exatamente com essa ideia mais, digamos assim, de que isso é um problema e é algo que precisa ser refreado, e essa ideia é uma ideia que vai continuar até que a gente chega no fatalismo de tipo, então, no final do túnel você vai ter um buraco, não existe luz. Meio que nesse sentido, assim, como que você observa essa terminologia? Você acha que isso tá bem colocado e dialogando bem com as teorias que eles trazem pra mesa de outros autores? Como que você observa isso na obra? Então, eu acho que o texto é muito bem construído. Eu acho que o Dialética do Esclarecimento ele é bem construído no sentido poético até, porque, veja, a gente tem que perceber que os autores de filosofia, eles... embora exista uma tradição, a tradição ela é construída e ressignificada através das épocas. E para quando você vai ler um cara, você tem que entender o jogo de linguagem que ele está jogando. Então, por exemplo, para ler Platão, você precisa conhecer que ele está escrevendo em diálogos, que Sócrates não é simplesmente um retrato de um evento histórico, que ele está usando aquela figura para dizer alguma coisa para você. Né? Então, já que estamos falando de diálogo, você tem que levar isso em consideração. Por que Sócrates que diz isso? Por que ele escolheu o Protágoras para dizer assado? Por que ele está usando Parmênides aqui para contestar e apresentar um limite para o problema das ideias? Entende? Então, para ler Platão, por exemplo, você tem que, além de ler o texto, o que está escrito, as proposições, você tem que entender o jogo de linguagem que ele está tentando arquitetar ali com o estilo literário que ele resolveu escrever. Uhum. Por exemplo, se você vai para Aristóteles, que é um deserto do Saara de elementos, digamos, poéticos, né? Tipo assim, é árido demais, é chato pra cacete, porque é um texto de tratados. Então Entendi. São tratados. É um tratado de poética, é um tratado de metafísica, é um tratado de física, é um tratado de ética, é 3, né? Inclusive, tratado de política e tal. Aí existem questões relacionadas a por que é tão árido assim, por que é tão chato. Tem gente que vê. Tem uma certa interpretação histórica de que, né, os textos de Aristóteles eles não vêm para uma tradição direta, tá, gente? Eles se perderam durante um tempo, e quando Roma toma a Grécia, é reencontrado aqueles textos e tal. Então, não era um texto para publicação, eles eram
esotéricos com S, não esotéricos com X, então eles eram para o grupo de alunos e possivelmente são notas de aula. Então, quando você for ler, você tem que imaginar assim, veja, talvez esse texto não fosse para publicação. Uhum. Então, é esse tipo de detalhe que eu estou colocando para o público, né? Que cada estilo literário vai te dar um registro e uma forma de leitura. O Dialética do Esclarecimento, ele faz uma jogada... como é que eu chamo isso? Uma jogada muito interessante do ponto de vista estético, que é o seguinte, eles começam a fazer uma discussão de um tema, e aí como eles estão discutindo o tema de que no esclarecimento há uma... Ele está fazendo uma definição. O esclarecimento, de um certo modo, joga o mundo mítico na lata do lixo. E aí ele vai descrever isso e tarará. Além deles fazerem isso, aí eles pegam e fazem 2 excertos, né, um sobre um ator moderno e outro sobre a Odisseia, esse azul aqui. Pode crer. Então eles pegam um excerto e recuperam o mito. Entendeu a jogada? Sim, então ele sim, está sim. falando assim, olha, estou falando do problema ou da questão de que o esclarecimento, em certa medida, na sociedade humana, criou a questão de que o mito é uma coisa problemática. Certo. Né? E aí eu vou falar sobre esse tema fazendo uma metáfora usando o mito de fundação, cadê você? Sim. Aqui, mito de fundação da sociedade ocidental. Então tem um jogo aqui, certo? Tem um jogo Sim. acontecendo. Eu vou usar o mito de origem da sociedade ocidental, estou falando de Ilíada e Odisseia, são os primeiros grandes mitos da sociedade ocidental, para criticar a sociedade ocidental que está deixando de lado os mitos. Sim. Então, assim, e aí tem que se perceber que isso é uma jogada inclinadamente estética, uma opção estética. Ele não está querendo dizer que agora a gente vai achar que Ulisses é verdade, não é isso. Sim. Ele só está usando esse elemento estético para lembrar a gente a função que pode ter a mitologia, que é, por exemplo, servir de metáfora. Sim, metáfora. Sim. Como os textos que falam acerca... quando a gente faz comentários de filme, o que mais tem na internet é vídeo, ensaio, comentando o filme e tal, mas na verdade aquele comentário do filme o chamariz é o comentário do filme, as pessoas querem ver o comentário do filme, mas o camarada tá dizendo assim, e portanto a sociedade tem esse outro problema e tal. Então é como você usa a literatura, né, para você dizer alguma coisa, inclusive de filosofia. Essa é a jogada deles. Então a jogada é muito boa. A mesma coisa que você pode pensar em relação a Nietzsche, por exemplo, que ele escolhe, ao invés de fazer um tratado, ele escolhe falar em aforismos, porque ele está dizendo que agora as pessoas acham que a razão tem que ser assim. Não, eu consigo usar a razão de outras formas. Eu posso fazer simplesmente texto solto, que isso também vai comunicar coisas racionais. Então essas jogadas estéticas são interessantes e nesse caso nós temos artistas, portanto, filósofos que acham importante... recuperar o senso estético. Eu acho que para isso na discussão do seu canal tem uma certa relevância, né? Sim, que a gente pode falar de sociabilidade, de sociedade, tá falando das coisas, ao mesmo tempo que a gente não perde, não é simplesmente instrumentalizar a música para falar de sociedade, mas enquanto a gente está falando de música, está falando especificamente de música, só que tô gerando uma discussão sobre sociedade de alguma forma. Sim. Eu não perco de vista a função do poema ou da música ou etc. Então, tem essa pegada, tem essa jogada que é interessante. No aspecto de você ter um mundo mítico, por exemplo, e de você ter esse ataque direto nessa questão crítica dentro da dialética do esclarecimento, como a gente está discutindo aqui. Você vê muito dessa filosofia vindo por parte do Adorno? Você acredita que... Porque ele tem um estudo, né, sobre mito e mímese, que é um estudo muito famoso e tal, a gente vê isso na universidade e tudo mais. Você acha que essa é uma influência que o Adorno traz pro texto? Porque o Pedro Pimenta, ele expande mais a parte do Horkheimer, mas esse peso do Adorno, quando eles fazem um trabalho juntos, você acredita que essa contribuição vem por parte dele, assim? É aí que ele contribui mesmo, do ponto de vista teórico, pro texto? Eu não tenho muito conhecimento da obra, tanto de Adorno quanto de Horkheimer, para saber exatamente qual é a participação maior de um ou de outro. Mas, assim, do Adorno eu conheço mais, do Horkheimer, eu só conheço a obra. Eu não li qualquer outra obra do Horkheimer. Eu tenho problemas com essa... as exposições que o Adorno acaba fazendo, porque eu acho que ela acaba jogando... Essas exposições acabam jogando
muito peso, né? Até pelo tipo de texto que coloca, que não é muito claro na proposição que vai fazer, o que vai melhorar e tal, joga muito peso pejorativo, e essa é a minha grande questão com a Adorno, joga muito peso pejorativo para a ideia de superar mitos. Né? Então, assim, se alguma pessoa está querendo superar mitos, parece uma má ideia quando você está lendo o Adorno. Parece que o que a gente está fazendo é desencantando o mundo, né? Nos textos de Adorno, essa ideia do desencantamento é muito presente. E fica parecendo que desencantar o mundo é sempre uma coisa negativa. Eu diria, até usando a mesma expressão de como eles trabalham, que o desencantamento é um processo dialético. Né? Uhum. Que ele tem seus pontos positivos e que ele tem seus pontos negativos, e que nesse texto especificamente, são bem trabalhados. Certo? A noção de que o processo de desencantamento do mundo e de tomada do ser humano, da posição de controle da natureza, acaba se juntando com uma noção equivocada de o próprio ser humano se desnaturalizar, como se ele tomasse a posição de Deus, enquanto Deus é aquela criatura, aquele criador que domina todas as coisas, que tem o domínio e, portanto, é ele de fora ditando o que as coisas devem ser ou deixar de ser. O ser humano, ao apresentar-se como ente racional que controla a natureza, ele toma essa posição de Deus, que tem o controle sobre como as coisas devem ser feitas ou deixar de ser feitas, com um domínio a partir da sua capacidade racional, que o configura como Deus. Então ele toma essa posição de deificação, que é uma posição muito interessante, porque parece muito romantismo. Sim, porque se a sim. gente pensar na mitologia, na verdade, parece até uma crítica ao romantismo, porque se você pensar na mitologia hebraica e na construção da mitologia hebraica a partir da Era Moderna, que você tem como é que é o nome do texto que é sobre o inferno, do anjo caído? Ai, cara, eu esqueci o nome desse texto, É um texto cara. Eu do esqueci o Adorno? nome desse. Não, é um texto de literatura importantíssimo, que conta a história da queda do Lúcifer e tal. Inferno de Mas Milton, é esse? Não sei isso, se... Milton, Milton, exatamente, é. Milton. John Isso, Milton. É exatamente, Paradise obrigado. Lost, Paraíso Perdido. Paradise Lost, exatamente, É. que é o ataque do personagem de Mega Man X8, do último chefe. Paradise Lost, é isso mesmo. Pode crer. Paraíso Perdido. É o Paraíso Perdido, porque, veja, a posição é como se a humanidade, pelo esclarecimento, estivesse tomando a posição de Lúcifer enquanto mitologia. Né? Então, assim, a gente está tomando a posição de Deus. Agora a gente constrói, agora a gente é racional. E isso é problemático na visão de Adorno. Uhum. Então é quase como se ele estivesse fazendo uma crítica parecida, porque assim, o Paradise Lost não é exatamente um elogio à posição luciferiana, né? Não é um elogio. Então é como se ele estivesse ali caminhando com esse movimento da crítica moderna em alguma medida, né? Ou da crítica à modernidade em alguma medida. E é esteticamente muito, muito interessante, muito, muito inteligente essa posição da arrogância do iluminismo, que é a posição da construção dessa imagem diabólica, né? A imagem diabólica é a posição da arrogância, Sim, né? sim. Da imagem diabólica luciferiana, porque na verdade Lúcifer está lá em qual é o texto bíblico? Lúcifer, na verdade, inicialmente não tem vínculo com a figura do diabo, tá relacionado a um rei babilônico. Pode crer. Então, a imagem, portanto, que é construída no Antigo Testamento é uma imagem de arrogância de rei babilônico, que você é rei, aí você acha que você pode tudo e tal. E aí, então, essa figura acaba colando com essa imagem mítica que se constrói a partir dessa visão cristã do Lúcifer, diabo, não sei o quê, e aí comunica muito, né, para uma sociedade cristã. Comunica Demais. muito para uma sociedade cristã. Mas o arquétipo, eu diria, ele é simples e depende do mito. É o arquétipo da arrogância, né? Então, assim, você constitui-se enquanto ente arrogante que acha que pode dominar todas as coisas e não está enxergando as consequências desse domínio. O que eles apresentam de maneira muito interessante é a noção de que, embora você tenha esse ganho de domínio acerca da natureza, esse domínio acerca da natureza com o desenvolvimento industrial
cria uma necessidade de um domínio da prática dos homens para esse domínio da natureza. Então, você come McDonald's, todo dia, comer McDonald's é tudo legal, digo, você não, mas assim, a humanidade come McDonald's todo dia e McDonald's é muito gostoso, só que você não está enxergando que para comer McDonald's você tem que ter uma cadeia de produção em que esse trabalho é imposto. Então você, na verdade, está dominando a natureza. É muito legal comer McDonald's, muito legal andar de carro, muito legal pilotar moto, muito legal viajar de avião. Só que o que está acontecendo para você fazer essa produção desse domínio da natureza? Um domínio da prática humana. E é aí que é brilhante a pegada de puxar o mito de Ulisses. Porque o mito de Ulisses é o seguinte, ele está falando do mito no final... no caminho da Odisseia, né? Que o caminho da Odisseia, para quem não conhece, é o caminho de Odisseu tentar retornar para sua casa depois da guerra de Troia. E aí ele é arrogante, né? Ele vai com híbris contra os deuses, aí os deuses jogam na perdição. Ele fica perdido anos e anos e anos, dando a volta sem conseguir chegar em casa. Num caminho desse, contam para ele que ele vai passar pelas sereias e que as sereias elas têm uma voz maravilhosa. E as sereias, para quem não sabe também, na verdade são como arpias. As sereias não são como a tradição nos legou, seres de rabo de peixe e tal. A tradição nos legou essa imagem, a gente constrói a imagem de sereias na modernidade com essa cara. Mas na tradição grega original, elas estão na água, né? Por isso que talvez elas tenham ganhado essa imagem. Que a gente tem hoje. Mas as sereias, elas são essas meio arpias, um corpo de pássaro e de mulher e tal. E elas têm vozes maravilhosas que puxam você para pular na água. Sim, né? sim. Você vai para pegá-las e aí se joga na água e morre. E aí o Odisseu, ele tem um plano maravilhoso, que é dizer assim, eu vou escutar esta porra. A gente vai escutar essa porra. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero escutar essa merda. Eu quero escutar. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão me prender no mastro do navio e vocês vão tapar os seus ouvidos e trabalhar. E aí eles usam isso como metáfora, o Adorno e o Horkheimer usam isso como metáfora para dizer o seguinte, olha, é basicamente a razão moderna. O que está acontecendo ali, lá no início, é a razão moderna, que é o seguinte, você tem uma finalidade X que você está querendo fazer, dominar a natureza, né? Porque a natureza é tanto externa quanto interna, é mesmo natureza interna. Então, você quer dominar a natureza, o que você faz? Você faz os trabalhadores trabalharem para você, tampa os ouvidos deles, né? Para eles não entenderem o que está acontecendo. Então, eles trabalham para você sem entender o que está acontecendo. Tem ideia. Só que você mesmo, que é o dominador da natureza, você também não tá... Você tá ganhando benefício de ouvir, como a gente tá ganhando benefício do McDonald's, do carro, do que for. A gente tá ganhando benefício, quer dizer, o empreendedor, né, no caso, o dono da fábrica. Tá ganhando benefício. Só que você tá tendo que se prender no mastro. Será que tá valendo a pena... né, passar por essa experiência e você escravizar as pessoas para no resultado ter... Então eles usam isso como uma metáfora. Pode crer. Uma metáfora. Para dizer o seguinte, que a racionalização moderna, essa perspectiva de desencantamento, cria de fato um domínio da natureza que pode ter seus resultados. Só que esse domínio da natureza vem com uma cada vez maior dominação de nós mesmos enquanto pessoas produtoras dentro da sociedade. Quer dizer, para gerar esses resultados que nós estamos buscando, que nem sabemos se queremos ou se não queremos, né, esses resultados que tem em sociedade, para gerar esses resultados, a gente está cada vez mais preso nessa sociedade industrial, mecanizada, em que nossas respostas em todas as nossas esferas de vida são cada vez mais mecanizadas e travadas. De modo que o esclarecimento que via para a gente ter cada vez uma vida mais racional, na prática você está tendo cada vez mais uma vida mecânica e não racional. Você não tem esse domínio da sua própria vida. Você não consegue ter... enquanto humanidade, a gente está fazendo um monte de coisa. Só que você, individualmente, está ali na máquina, batendo ponto e fazendo não sei o quê. E do ponto de vista marxista, assim, trate muito bem o que a gente sabe, o que a gente observa do ponto de vista material da coisa. Exatamente. Associando a escola de Frankfurt ao Marx em específico, já que são autores que se debruçam na obra de Marx para poder desenvolver essa teorização. Exatamente. Então eles estão
quais são os limites dessa conversa? Os limites dessa conversa são relacionados ao próprio propósito da obra marxiana e engelsiana. Quando eles estão fazendo a discussão do capitalismo, eles estão dizendo aqui é o ápice. A gente chegou no ápice. O passo 2, tem o pessoal até da Soberano que eu já vi fazendo essas piadas que eu acho muito boa, que a gente vai fazer o socialismo cibernético, gay, ultra do futuro, né? Quer dizer, assim, não faz uma desvalorização da tecnologia, Sim, mas assim, sim, não, sim. vai ser cibernético, vai ser espacial, vai ser, né, uma construção de estética que incorpora a tecnologia como se fosse uma coisa legal e não cyberpunk, né? Sim, a sim. tecnologia vem para destruir, ela vem para, né, de alguma forma, no socialismo, a tecnologia servirá para uma coisa útil. A percepção que a gente fica da compreensão do que a Dona Horkheimer coloca, parece que é um pessimismo, assim, de que a sociedade moderna, com o seu processo de industrialização, ele equipou a gente, né, de certa forma, mas prendeu a gente e prendeu a gente. Já era. E prendeu a gente no capitalismo e o socialismo, porque a gente tem que lembrar que esse texto foi escrito no final da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, né? Vai sair no finalzinho da Guerra Mundial. A Guerra Mundial acaba em 45, né? Isso. Então, assim, eles estão produzindo no final da Guerra Mundial. Então, eles estão produzindo o texto no final da Segunda Guerra Mundial e, né, deslancham com esse texto digamos, na saída disso. Sim. E há um certo desencantamento, né, em relação tanto ao sistema capitalista, que foi criticado desde sempre pela esquerda, e agora você tem a construção dessa esquerda que também está chateada com Stalin, que também está chateada e colocando em cima das questões da construção do mundo soviético também esses problemas da mecanização. Certo. Então, assim, isso seria um problema da mecanização de uma forma geral. Assim, a nossa sociedade moderna foi para um processo de mecanização. E aí os problemas sociais têm alguma relação com isso. O apontamento deles é mais ou menos por aí. E aí isso me cria um problema do ponto de vista da discussão contemporânea, da discussão da cultura e tá. Por exemplo, hoje a gente tem essa questão relacionada as IAs estão chegando. Sim. O que a gente vai fazer com isso? Sim, sim. O que a gente vai fazer com isso? Então, assim, se eu leio Adorno e Horkheimer e compro o pacote inteiro sem nenhuma crítica, catástrofe. Chegou a IA e fudeu, você perderá o seu emprego e aí? Que é uma leitura quase adorniana do jazz, por exemplo, e da música popular, que ele vai depois escrever sobre. Ele tem essa visão de tipo, acabou, já era, fudeu, ninguém mais ouve música direito, ninguém mais gosta de música de verdade. O pessoal só fica ouvindo essas músicas aí, tá ligado? Quando eu comentei isso num vídeo que eu falei assim, eu fui pra Grécia, né? Eu fui pra... Oh, que legal! Eu fui ver Preda. Da hora. Aí eu subi lá pra ver Preda, aí eu gravei um TikTok. Não, TikTok não, eu gravei um Instagram, um negócio do Instagram. Aí eu subi cantando, sabe o quê? Mas é que aqui nós fuma putaria rola fino, novinha bate o bumbum, vê quem vai fugir comigo. Caralho, aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida, cavalo branco. E lá no final do ano é revoada com as perversas, só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pepeca. Desce lá na boca, vê quem vai tá lá. Que no veneno, com cabelinho na rega e com a camisa do Grêmio. Tá bonitão. Então, a camisa do Grêmio. Pra quem não conhece, a camisa do Grêmio. Então, eu subi a Acrópole cantando essa música. E aí, nesses dias, eu comentei isso, dizendo o seguinte: veja, não eu estava falando que tem uma espécie de movimento anti-iluminista, que é a minha crítica franca. Porque, assim, não é eles, né? Não são eles. Mas, assim, quando a gente fala assim, poxa, a Grécia é maneira. Aí a pessoa, peraí. Como assim? Não, mas peraí, a arquitetura clássica é legal. Aí a pessoa, não, peraí, o elitismo é só porque ele é branco e não sei o que. Puta que pariu. Aí, só que o que acontece?
eu estava tentando fazer essa crítica exatamente a esse ponto. Aí eu estava falando exatamente que não tem nenhum problema. Aí me veio a memória isso que aconteceu, né? Aí eu falei exatamente, tem uns 2 vídeos para trás. Não tem problema nenhum você gostar de arquitetura clássica e cantar, mas é que aqui nós fumamos. Aí eu fiz esse comentário. Quando eu fiz esse comentário, essa música é muito boa. Puta que pariu, um moleque de 8 anos de idade, assim. Da hora, da hora. É muito bom, é muito bom. Aí eu fiz esse comentário. E aí alguma pessoa falou, mas veja bem, significa... que eu falei assim, não tem problema nenhum você gostar disso e gostar de música popular. Eu falei, e aí cantei essa música e tal. Aí uma pessoa comentou assim, mas isso significa gostar desse lixo industrial? Aí eu fico... Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar no cu, então, tá ligado? Vai tomar no cu. Então, existe um problema real nesse tipo de crítica que o Adorno traz para a escola, que a sociedade intelectual que lê Adorno compra mesmo. Pra caralho, tá já ligado? vi o Safatli comprando essa ideia. O Safatli é um verme, né? É que eu já vi, tipo, defesas do Adorno de pessoas assim que... Tudo bem, hoje em dia eu tenho essa noção também, mas que na época me impactavam, porque, tipo, caralho, mas... Exato. É óbvio, é evidente, é ululante, assim, o quanto ele é perigoso. Essa visão que ele tem sobre cultura popular é horrível, assim, especialmente num país como o Brasil, onde a gente já tem uma questão ali muito bem colocada de uma questão é racial, bom que vem de fora, cara. racial, social, tem uma questão racial, segregacionista. porque tipo assim, é claro que a indústria fagocita, mas ela fagocita até camisa do Che Guevara, exatamente, né? Ela fagocita até camisa do Che Guevara. Então assim, você vai negar para que um grupo social tenha, inclusive, possibilidade de ascensão social, cultural e parará, dando uma pecha para a produção daquele... Eles vão produzir várias coisas. Então, assim, meu ponto era exatamente esse. Tipo assim, você não precisa dizer que na favela não pode entrar violino. Uhum. Claro que pode, e é muito legal você entrar violino na favela. Agora, pode entrar violino na favela e a pessoa gostar de um batuque. Exato. Qual é o problema dela de entrar mandelão. violino? É exato. Então, assim, qual é o problema, por exemplo, da pessoa fazer uma música que fala de política, por um lado, e uma música que fala de sexo, por outro? Tipo assim, a cultura tem que ter uma certa abertura para que as próprias pessoas, de alguma forma, se encontrem. Infelizmente, essas coisas são enlatadas. Elas serão enlatadas. Sim. Mas isso não pode virar uma crítica pretérita, né, de que isso, porque assim, essas coisas são maneiras de perverter as pessoas. Na verdade, às vezes são indicativos, por exemplo, a gente conversou até sobre isso no outro vídeo que a gente gravou, acerca do negócio da ostentação, né? Em certa medida, a ostentação é problemática para a cultura das pessoas, que cria aquela imagem de que você, para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter... Só que a música não é só norma, ela não é só ensinamento. Exato. Então a música também conta o problema daquela pessoa só se sentir alguma coisa quando tem. E a gente precisa observar essas coisas acontecendo e não só ficar dizendo, mas isso aí vai perverter. Assim, beleza, tem a sua importância, fazer a crítica da influência comportamental da cultura, tem essa importância. Agora você não reduz, né? Porque você diz assim, isso é só lixo. E aí tem um ponto que eu queria puxar, que tá dentro do que você já falou em vídeos, que é um problema que você tem com a galera de Frankfurt, eu também, e que muita gente tem, é o fato de ser algo que parece... Nós estamos analisando o mundo, nós vemos... A gente sabe enxergar o mundo direito, e a gente enxergou o mundo assim, e a música que a galera ouve lá é uma merda, porque as músicas boas, mesmo todo mundo sabe que música boa, e isso é uma coisa que é muito comum dentro da escola de Frankfurt, né? Bom, como eu disse, eu me aventuro... Dá pra falar completamente tudo, né? Eu me aventuro pouco, inclusive, sobre a parte artística, pouco. O que me impacta mais na discussão que Frankfurt faz é relacionada a alguns textos chaves, como a gente comentou aqui, o Dialética do Esclarecimento, que eu acho que é um dos melhores, inclusive, que é um dos melhores, conforme eu acho que a gente tentou deixar em certa medida evidente aqui, né? Tem pontos muito interessantes e positivos, mas o que me chama atenção no geral é essa tendência que a crítica tem, ou a escola crítica, né, tem, de
consertar o mundo por essa capacidade que tem de reclamar da vida. Entende? Um pouco assim. Tipo assim, a gente sabe que o capitalismo é uma merda, a gente sabe que a indústria não sei o que e tal. E aí, o que faz então, gente? Vamos parar de comer, vamos parar de ter artistas? Qual é o plano? Tipo assim, e a pessoa que quer ser artista, ela não Como é que pode, fica, né? ela tem que, tipo assim, o futuro dela tem que ser tocar no barzinho. Aí alguma pessoa pode dizer, não, mas a única maneira de solucionar isso é quando superar o capitalismo. Eu vou falar, massa, legal, mas e o cara que está no barzinho, né? Que ele quer entrar de repente para uma indústria dessa, né? A gente falava inclusive do Condzilla que se transforma na Por indústria com muito exemplo, sim, dinheiro sim, e sim. parará e parará. Em certa medida não seria necessário conversar com a sociedade para deixá-la consciente. Por exemplo, ninguém que assiste um filme de terror vira assassino serial killer, né? Então, assim, não está pressuposto em assistir filme de terror que você vai virar assassino serial killer. Não é porque eu canto, mas é que aqui nós fuma putaria, rola fino. Eu tô falando pros moleques fumar e eu não fumo essa porra, não gosto, acho uma merda. E aí, assim, eu dou aula em escola e sempre que se alguém me perguntar, eu vou falar para eles. Agora, a imagem que essas coisas às vezes criam é a imagem de que se o moleque tem 17 anos e tá fumando maconha, por exemplo, ele é um perdido na vida, ele tem que, tipo assim, você é um merda que não se importa para nada. E o que eu conheço, não é nem que eu ouvi falar, não. O que eu conheço de maconheiro safado, que depois faz concurso e vira juiz, e o cara, o que eu conheço disso? Mó O que eu galera, né? conheço disso? Muita gente, muita gente. Pode Então, crer. assim, esse tipo de condenação tem faixa de recorte social, velho. Sim. Então, assim, pro cara de classe média, você vai reclamar. Você vai falar, tipo assim, o conservador, de cara, ele vai falar assim, todo mundo que fuma maconha é errado. Ele vai falar. Ele vai dizer assim, eu falo que todo mundo que fuma maconha é errado. Só que ele sabe, ou não sabe, talvez o ponto seja esse, talvez seja esclarecê-lo, inclusive, né? Ele não sabe que esse tipo de pressão social pega muito mais numa galera e na outra não acontece absolutamente Porra nada. nenhuma. Ela vai ouvir de um lado, vai sair pelo outro, ela vai continuar fazendo o que ela quiser e nada fede nem cheira. No menino, isso vira estigmatização. Pode. Na escola pública, às vezes os caras fazem a batida policial com PM entrando para pegar o menino. E aí pega o menino, aí já estigmatiza e não sei o que e tal. Eu sei que tem talvez a sua função, talvez também seja forçação de barra demais, dizer assim, não, mas isso é um absurdo, não pode deixar a polícia entrar, porque as crianças e tal. Talvez eu esteja forçando a barra um pouco demais, um pouco demais. Mas assim, é diferente. Um menino de escola pública passa por isso, de escola particular, ele vai fumar a maconha dele, nada vai acontecer. Entende? E aí, quando entra na universidade, o trato é outro. Na universidade, que já tem uma classe maior, não chega. Não Essa chega. polícia não faz essa batida. É. Então, assim, a estigmatização é muito clara para muitas coisas, inclusive da musiquinha do mas é que aqui nós fuma putaria rola fino, tá ligado? Sim, sim, Então sim. assim, mas é que aqui nós fuma putaria rola fino, não pode. Não pode, é feio. Mas quando você pega uma música norte-americana que fala Ou coisas europeia, Schoenberg lá as, do Adorno. Adorno falando dos caras que faz atonal, tá ligado? Tipo, umas peças malucas e tipo, ah, isso aqui é o estandarte, a pois vanguarda da é, música moderna. Pois é, então, tem um pouco disso e a galera não pode negar que isso existe. E o fato de que isso existe na obra do intelectual, porque Adorno é um intelectual, isso gera um impacto porque às vezes o menino que vai ler na universidade, ele está lendo sozinho, ele não está lendo Então, com crítica. E aí ele compra aquelas falas, aquelas coisas e ele engole aquilo mesmo e pau na máquina daqui para frente. Então, eu eu diria acho que até a minha mais, crítica assim. Desculpa, Pedro. Vai lá, termina aí, depois eu faço um eu acho que adendo. a minha crítica, em linhas gerais, à escola como um todo, é que, de repente, o menino que está na universidade e que se entende da escola crítica, ele se coloca no estandarte que os próprios Adorno e Horkheimer estavam tentando criticar no esclarecimento. Pode Então você se coloca crer. como esse deus de fora que através da sua, agora não razão instrumental, mas razão crítica, você só trocou os nomes, cara. Você está exercendo o mesmo papel de Lúcifer. Você só Sim, trocou os nomes. sim, sim.
Isso que você comentou me lembrou de uma questão que é muito rápido, é um episódio muito rápido que eu vou contar de um professor que tinha lá na faculdade de música, e ele tinha uma frase que era: música popular é pros pés, música contemporânea, Hum, música erudita, que é o termo que se usa lá, é pra cabeça. A ideia é que ele nossa, era eu exatamente a achei que ele frase. pelo menos ia falar para as mãos. Não, pra cabeça. Um é pro pé, outro é pra Nossa, cabeça. E essa fala mano. dele é um professor universitário, professor titular de universidade pública. Só pra deixar bem Ó, claro que ninguém tira o cara. Esse cara tem um discurso que bebe dessas teorias, dessa proposta teórica do Adorno, né, de criticar a música popular de uma maneira direta, falando que ela é tudo suco realmente do capitalismo e tal, e etc. E toda cheia de fórmulas e tudo mais, e ele regurgita aquilo dentro da universidade, ou seja, ele influencia vários alunos e alunas a pensarem daquela forma e a seguirem aquele tipo de comportamento. Esse perigo ele é muito real dentro da faculdade de música quando a gente está falando desse setor, de música europeia, música clássica, música de orquestra. Na música popular hum, também existe todo outro mito, assim. Tipo, a música popular de fato é o jazz, é a MPB, é é. a música com Aí harmonia você cria, elaborada. Ou seja, você você só cria, muda de roupa, mas é o mesmo problema. é o mesmo problema. É a música popular é aquela feita por Caetano Veloso depois de estacionar o seu carro no Leblon, né? Exato, É isso que é exato. música popular. É difícil, é É difícil. foda. E aí isso vai também pra literatura e outras coisas, mas na faculdade de música eu me lembro disso muito claro, assim. Tem um ponto que eu queria expandir que você soltou agora muito rapidamente, que é a questão da razão instrumental. Você toparia falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre como que é observado esse conceito dentro do livro e o que ele vira depois pra galera que pesquisa, como você falou, né, que é a razão crítica, esse processo, que é a mesma coisa, assim. Queria que você expandisse um Não. pouquinho sobre isso. Mesma coisa Ah, não, é entendi. É, o que eu falei é que quando você coloca no estandarte a razão crítica, ela faz a mesma opera do coisa mesmo que eles jeito, estavam é. querendo criticar. Bom, razão instrumental é usada por diversos autores dessa corrente, e eu acho que ela aparece, deixa eu ver, uma vez, duas, alguma coisa assim. É bem pouco que Bem aparece pouco, nesse é. texto. Deixa eu ver, ó, razão. Ins... Ó, para mim, ela nem aparece aqui na pesquisa. Tá. Deixa eu ver, deixa eu escrever só instrumental. Instrumental. Assim, com o termo Deixa eu ver do razão Pedro aqui. instrumental, assim, direto, ela não estou enxergando aqui nenhuma aparição. Mas a Razão como ideia tá ali. ferramenta, né? Razão como A ideia ferramenta. tá ali, a ideia tá ali. Em certa medida, o seguinte, é uma certa divisão, né? Uma certa divisão, que em termos de comentadores, vai colocar entre razão subjetiva e razão objetiva e tal. Qual é a ideia de que uma razão é meramente instrumental, que vai ser trabalhado por outros autores, como, por exemplo, aquele outro alemão que eu nunca lembro o nome dele. Caramba, Também qual de é o nome dele? Frankfurt. De Também Frankfurt, mas é um que está Marcuse. vivo ainda. Não, um que está vivo Não. ainda. Eu sempre digo isso e as pessoas lembram. Conversando a gente se resolve. É o. Ah, não lembro. Ai, Não caramba, lembro, não esqueci o lembro, nome do não cara. lembro. Ai, caramba. É um cara que está vivo ainda. E a ideia da razão instrumental é o seguinte: é que a gente acaba deixando de usar as razões para tomar decisões, né? A razão de escolha, de tomada de decisão, e a razão serve para operar. É quase uma razão de meios e nunca uma razão relacionada aos fins. Então, instrumento, por causa disso, instrumento significa o meio pelo qual você faz outra coisa. Né? É, E aí é que é doido, porque a gente falando de música, o instrumento. Como é que você separa o instrumento da finalidade, né? Como é que Exatamente. você, como é que você separa o violão do som do violão, né? Como é que enfim, e aí a minha crítica no fundamento é essa, exatamente essa. Eu acho que a música serve para uma boa metáfora para falar desse tema, que é assim, toda razão ela é instrumental, né? Toda razão ela é instrumental, não tem como ela deixar de ser instrumental. Que é Então o ponto você do Pedro no pensa, texto, né? Ele até pontua isso, que tipo, é, toda razão, de uma certa maneira, ela é instrumental. Talvez o ponto seja enfatizar demais. Talvez a crítica da escola como um todo seja relacionada a enfatizar demais que a razão serve para isso, para
calcular os meios de conquistar alguma coisa que você não sabe o que é, inclusive. Porque, assim, do ponto de vista do capitalismo, de como é que funciona a estrutura de produção onde a gente está inserido, o objetivo é meio que a gente não escolheu. O objetivo da estrutura de produção. Isso é muito engraçado. Vou te contar a história pessoal, mas antes de falar de maneira mais genérica, né? De maneira mais genérica, o capitalismo ele funciona com agentes individuais procurando cada vez mais que o capital dele se valorize, né? Que aquele instrumento que você tem, ele vire mais maneiras de ter mais instrumentos para ter mais poder de aquisição para. Então, assim, enquanto você tem uma empresa, por exemplo, você coloca o dinheiro na empresa para que ela gere um retorno e beleza, você quer curtir, né? Você quer curtir. Só que se você está curtindo, se você está tirando tudo que da tua empresa está curtindo, tudo que você está tirando de excedente, você não está operando pelo bem do capitalismo. Sim, você sim. está consumindo. Para você operar pelo bem do capitalismo, o que você tem que fazer? Parcela daquilo que você está retirando tem que retornar para a estrutura para ela expandir a tua produção para que o capital se valorize, para cada vez mais você ter a reprodução daquilo que você está produzindo ou de outras formas de produzir e tal. Então, digamos, na estrutura do não dito, ninguém nem precisa dizer isso, é assim que o sistema funciona. De uma valorização, da valorização, da valorização, da valorização, já foi denunciado lá por Aristóteles, na Política Livro 1, que o sistema em que as pessoas buscam o dinheiro pelo dinheiro, elas perdem a finalidade, elas perdem o objetivo, e o objetivo vira o meio. Aumentar o meio para aumentar o meio, para aumentar o meio, para aumentar o meio. E aí ele já fazia essa denúncia de que na Atenas clássica, os comerciantes empenhando-se em fazer isso, tentando eventualmente transformar a sociedade mais engolida por essa forma de produzir na sociedade, poderiam prejudicar Atenas, por exemplo. Ele já está falando isso antes do capitalismo. Pode crer. Ele está falando que a expansão da razão comercial entrando em outros elementos da sociedade, porque lá você não tem o capitalismo, então você tem comércio, você não é pautado pelo mercado, né? Você tem comércio, você não é comércio. Igual a gente está fazendo vídeo aqui, de certa maneira, a hora que a gente vai lançar, a forma que a gente vai gravar, o estilo do que você está produzindo e do que eu estou produzindo, em certa medida, foi pautado por qual é o momento, ou o jeito, ou a fala correta para que isso dê mais engajamento. E o engajamento é o quê? Lucro. Sim. Né? Para poder fazer a máquina girar e tal. Então, assim, no sistema capitalista, quando a gente é engolido por essa produção e da racionalização de como produzir melhor e mais eficientemente para chegar em mais pessoas e tal, a gente acaba perdendo o fluxo do que a gente quer produzir. Então eu queria fazer X, mas não é isso que o mercado está pedindo, né? Então você começa o seu raciocínio é só instrumental, é esse que é o ponto, né? Então, assim, seu raciocínio vira instrumental e você não raciocina com base em finalidades. Sim. Né? Então você se forma em música para ter um negócio, um canudo, para de repente você dar aula em algum lugar, porque aí. Mas você não está querendo dar aula porque você quer dar aula? Não, é porque eu tenho que pagar e não sei o que e tal. Então o raciocínio fica instrumentalizado. Todo mundo nas suas atividades cotidianas não estão agindo por fins, estão agindo perante. Pelos meios, né? Sempre pelos meios. Coordenando sempre através do pautado capital. pelos meios. Sempre pautado pelos meios. Sempre pautados pelos meios, e a sociedade está rodando de uma maneira cada vez mais eficiente. Mecânica mesmo, está produzindo melhor, os celulares estão melhores, a internet está melhor e tal, mas ao mesmo tempo, na nossa prática, a gente nunca está produzindo de maneira. A gente perdeu a finalidade escapou por entre os nossos dedos. Então a crítica à razão instrumental seria essa, né, de certa maneira. E aí, nesse sentido, dizer assim: veja, mas o menino está produzindo funk ou está produzindo sertanejo, não é porque ele quer, é porque tem um sistema que está rodando e tal, e instrumentalizou, e aí ele queria estar tocando de repente rock, sei lá. Sim, sim. O problema dessa análise, a minha crítica o problema dessa análise é que, de vez em quando, o cara quer tocar sertanejo mesmo. Entende? E se aprimora na técnica específica daquela linguagem, porque ainda assim é linguagem musical, tem trejeitos, tem clichês.
Como como toda toda estrutura, linguagem. exato. Então, assim, o ponto é que quando a gente aponta isso, que eu acho que em certa medida é óbvio, mas tudo bem, é legal fazer o apontamento de que as coisas não funcionam dessa maneira e tal, mas quando a gente enfatiza demais isso, fica parecendo que todas as produções elas servem só e exclusivamente a isso, ninguém está escolhendo mais. Ninguém está escolhendo mais. Então, se o cara que está querendo fazer funk. Teve. Na nossa discussão mesmo, quando a gente falou sobre as batalhas, alguma pessoa falou assim: não, mas eu acho batalha uma merda porque ela é super individualista, porque né, fala da pessoa e tal. E aí valoriza isso, de certa medida e tal. Veja, cara, tem gente. A parte da estrutura da batalha e tarará, tem a ver só e exclusivamente com ter o raciocínio rápido. Então, veja, tudo bem, tem isso, eu não gosto disso e tal, mas não é legal um pessoal que gosta de desenvolver um raciocínio rápido, a memória e tal, sabe? Então, assim, você só enxerga, por isso que a gente fala que é pessimista, é derrotista, você só enxerga ruim, cara, só é chato. Também não tem um lado bom, não, de competir, do cara querer se exaltar, de crescer, não tem, é só uma merda. Só bosta, Tudo é né? uma merda. É Porra, louco gente. isso, Aí eu porque. sempre penso, sabe qual é a culpa disso? Eu sempre penso. Vai. Quem que é o culpado disso? É porque o pessoal não transa, mano. Tipo assim, Falta caralho, de, mano, vai falta de sexo. transar, mano. Vai transar, Pô, vai vai transar, transar. mano. Para de encher o saco também. Então, assim, eu acho que as críticas do Concordo. sistema, eles são legais pra gente, né, pra repensar algumas coisas, evoluir, porque às vezes a gente faz a crítica, às vezes o cara não tinha pensado nisso mesmo, ele fala, porra, eu nunca tinha percebido que, né, eu tô aqui na batalha. Aí tem os caras da batalha, porque também, a gente já conversou sobre isso, os caras da batalha às vezes fica chato, porque agora é só ideologia e não sei o quê. Porra, puta negócio esterilizado do cacete e tal. Não, e falando merda E, muitas vezes, porque enfim, mano, a galera às vezes quer mandar ideologia porque o hype é bom, mas fala merda. A gente fez um vídeo agora do Zumbi, exato. do Guri, que é um MC de batalha de rima foda, rima bem pra caralho. Ele falou, Zumbi também tinha escravos, ele meteu isso numa rima. Pra dizer que conhece e E tal. aí você E fala, aí, cara, isso não, mano, isso é perigoso, é, você não pode falar um bagulho desse, porque a galera vê a exato. porra da batalha. Então E também aí que tem eu. isso, né? Tem isso pra caralho. Então, assim, às vezes a crítica, como um elemento, eu tô saindo da escola, né? Eu tô falando a crítica, a palavra Geral. crítica. A palavra crítica, né? Às vezes a pessoa acha que porque é crítico, ele tá desenvolvendo o rolê. Às vezes você só é chato, mano. Tá ligado? Sim, Às vezes só é chato. Por isso que eu brinco da coisa de não transar. Tipo assim, vai gastar serotonina, vai suar a camisa, vai sim. correr no parque, tá ligado? Porque às vezes você tá atrasando a vida das pessoas a troco de nada, que você não tá propondo nada no lugar. Eu acho que um pouco da crítica que acaba caindo em cima dessa obra e de outras desses autores é que às vezes parece que você está apontando que a sociedade é problemática, e aí? E aí? De cima de um Às vezes monte, fica, de cima pra às vezes fica baixo. essa sensação bastante forte, e o que me preocupa não é a sensação. O que me preocupa é educar alunos com ensino superior com essa atitude frente à população que não tem ensino superior, por exemplo. Não é muito mais legal você pensar assim, beleza. Cara, eu como professor de história na escola pública agora, tem umas. Tipo assim, tem essas coisas que eu te falei, né? Tipo assim, os alunos. Quer dizer, eu não te falei, não, mas os alunos às vezes não são interessados e parará. Alguns não são interessados porque são cínicos mesmo, tipo assim, desacreditam no sistema. E aí você começa a conversar com esses moleques. Você trata que nem ser humano, certo? Ser humano. Você trata igual ser humano. Você entra mais ou menos na idade do menino. Tipo assim, eu não vou tratar um menino de 17 anos, tipo assim, ó, o senhor deve compreender. Falar assim, ó, pelo amor de Deus, para de falar merda, mano. Tá falando merda, para com Sim, isso. sim. Então, assim, você desce do ponto de vista da linguagem pro costume do que a pessoa está acostumada, ela te enxerga daqui a pouco como um parceiro num projeto. Então você não é o pai que veio dar bronca. Você é um parceiro no projeto. Só que você é um parceiro mais qualificado. E aí, veja, você é um parceiro mais qualificado no projeto e que se ele começar a tentar atrasar o rolê, né, você vai jogar contra ele como você reclamaria de um parceiro no jogo do futebol que não tá tocando a porra da bola direito.
Então toca essa merda dessa bola, porque senão o time não vai para frente, para de ser fominha e tal. Então, assim, quando você tenta entrar na linguagem das pessoas e aí você pega uns caras que aparentemente tava afim de porra nenhuma pra nada, e daqui a pouco ele tá interessado no que você tá falando. Sim. Não é mais forçação de barra, ele tá interessado no que você tá falando. Tipo assim, ele para de fazer. Aí tem, por exemplo, o negócio do celular, que o celular tá rolando pra cara. Ao invés de você, né, dar uma bronca, não sei o que, Arrancar o chega perto celular dele. Não, arranca o celular, mas arranca o celular na na brincadeira. brincadeira. Chega assim perto do cara e fala assim: caralho, meu irmão, para de usar essa merda. E coloca, né, assim, fala desse jeito que eu tô falando, né? Caralho, meu irmão, não para de usar essa merda, não. Vai entrar dentro dessa tela agora, não sei o quê. Então você brinca com a pessoa. Tipo assim, você não precisa deixar de ter autoridade para você apontar uma coisa que tá errada e você saber lidar com a linguagem dessas coisas. E você não se postar de uma posição de, tipo, de policial, tá ligado? Você Sim, não é sim. policial, você não é policial, você é professor. E aí eu tô dizendo isso tudo por quê? Porque eu vi professores. A escola onde a escola onde eu tô substituindo, ela pode estar fechando por causa que não tem os alunos não estão com interesse. Então, assim, tem poucos Caralho. alunos. Tem poucos alunos. E aí, em certa medida, eu falei: olha, aqui tem um trabalho de base do caralho para fazer. Tem que juntar com os professores aqui, porque vai interferir na tua vida. Se você está preocupado com o seu próprio umbigo, se essa Aí escola você fechar, vai, né? você vai sei lá para onde, não sei o que e tal. Então, assim, no seu próprio umbigo, se você estiver preocupado só no seu umbigo, a gente tem o que fazer aqui. E aí fazer, ir atrás dos moleques, falar com os próprios meninos para dizer assim, ó, ajuda a gente, senão a gente se fode todo mundo e tal. Fazer uma movimentação social para conseguir. Aí comecei a falar, né, dessa ideia. Mas eu acabei de chegar lá. Né? Aí o pessoal, não, mas tem uma tendência que está acontecendo, tem vários anos, e a gente já tentou algumas coisas e tal. Meio que um caráter de derrota. Tipo assim, mano, a Já gente era. tentou fazer umas paradas, só que se for acontecer o fechamento, é no final do ano. Então a gente tem literalmente meio ano para fazer um monte de qualquer coisa para tentar. Não vai nem tentar. E aí, conversando com a galera, né? Ouvi de uma pessoa a tese de assim. Não, sabe o que é? Antigamente, os alunos às vezes vinham para cá porque tinha uma coisa assim: você tem uma bolsa e a bolsa condiciona você vir para a escola. Isso meio que caiu e não sei o que. Fala, pô, então tá aí. Tá aí, ó. Você acabou de me dizer o que fazer. Então, se tem uma relação que trazia os alunos. Aí, a minha razão instrumental funcionando. Você está me dizendo que há um certo vínculo. Eu não sei se é, eu estou tomando por verdadeiro que é. Então, Sim, se há um vínculo entre a bolsa que a pessoa ganha, está relacionada ao condicionamento da escola, isso foi mudado normativamente, o Congresso Nacional é aqui, ó. Eu sim. chego lá em 15 minutos de moto. Se esse é o problema e a condição da escola continuar aberta é isso, vamos fazer isso. Aí o pessoal, não, mas os políticos só estão interessados. Que políticos, mano? Não é gente em abstrato, não. Escolhe uma pessoa, leva o projeto, mostra que foi isso que aconteceu e o cara se beneficia da imagem dele, ele vai gritar lá. Vai ter alguém que vai querer comprar essa parada, mesmo que seja na razão instrumental dele para aparecer. Nem que Sim. seja para aparecer, ele pode comprar essa. Nem que seja pelos Então, meios. então, assim, se você tá me dizendo que. Aí, pessoal, aí a moça falou assim: ah, então, ó, veja, eu não acredito em nada disso. Se você virar político, eu voto em você. Eu não quero voto, não, Não, mano. tia, entendeu tudo Não, errado, velho. mano, não, você não tá entendendo porra nenhuma. Mas tudo bem. E aí virou. Ficou parecendo, eu fiquei com a sensação de que parecia que eu tava reclamando do trabalho não feito das outras pessoas, como se eu tivesse, tipo assim, sabe? Ah, vocês fizeram Ah, errado. Aquilo que vocês fizeram antes estava é. tudo cagado, tem que fazer tudo de novo. Tem nada a ver com isso. Então, assim, o que eu quero dizer com essa história é o seguinte: é, um dos argumentos nessa conversa foi exatamente que os meninos hoje não querem nada com nada. Que os meninos antigamente tinha essa coisa, tinha um negócio mais assim, tarará e tarará. Pois é, porra, mas tá faltando razão instrumental, exatamente, pra gente ter algo. Quer dizer, você conhece o histórico? Você tá me dando um planejamento. Você diz assim, lá atrás, então vamos voltar lá pra trás, então, vamos fazer o de lá de trás. Vou tentar. Vamos... Pipipi, pô, derrota, 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 derrota. Veja, vão cair atirando. Se for para ser derrotado, vão cair com o aprendizado. A gente tentou e agora a gente aprendeu que assim não dá, por exemplo. Mesmo que seja para cair derrotado.
Né? Então, o discurso que eu via, em certa medida, era esse discurso paternal, de que o problema é que os alunos de hoje não querem nada com nada, porque eles não têm na cultura, porque o É o político, porque... discurso pasteurizado ali, copia e cola, clichêzão, de tipo, a culpa tá na galera e não tá na gente de se organizar direito, assim. Isso. Então, assim, a crítica por crítica, eu prefiro que seja crítica de nós mesmos, sabe? Quando a crítica é dos outros. Ah, então eu vou criticar o funk. Eu não produzo funk, mano. Eu não produzo. Puta que pariu. Então, assim, o que eu tô fazendo para produzir uma cultura massa? Se eu não gosto da cultura que tá aí? O que eu tô fazendo para tentar participar dessa cultura? Para tentar tomar essa indústria de assalto? Para tentar fazer alguma coisa? Né? Então, assim, eu acho que parcela do pensamento, e aí, finalizando o raciocínio, parcela do pensamento que é crítico e que se acha especial por crítico, às vezes eu fico sentindo falta, beleza, mas tá fazendo o quê? Uhum. Além de falar que a produção dos outros é uma merda. Porque às vezes a noção de criticidade, no sentido, novamente, eu não estou falando no sentido filosófico, nem muito menos no sentido de crítica de arte, que tem outra função. Estou falando assim, a palavra eu sou crítico, Termo, né? esse termo crítico, né? Crítico. Então, assim, eu tenho raciocínio crítico. Aí fica parecendo que os outros não têm. Que o problema da humanidade é porque os outros. Se todo mundo que nem eu criticasse assim, aí a humanidade ia para frente. Eu tenho problema, inclusive, um problema pós-moderno, de linguagem. Eu acho que essa valorização do crítico é uma valorização. É uma valorização que às vezes esquece que a crítica tem uma fase destrutiva e também precisa haver uma produção, né? Para se erguer nos escombros da crítica. Então, e aí nessa questão da produção e do desenvolvimento da crítica que você abordou. E assim, maravilhoso. Você até quando você falou do pessoal da escola, assim, existe uma questão que você dá aula à noite, né? Você pega, tipo, turno em que, em É, tese, aí a galera tá mais desinteressada. Na cabeça de professor é é, tipo, ah, não. Mas, porra, se fosse a é. galera do matutino, até que beleza. Mas, pô, é noturno, velho. Ninguém quer porra nenhuma, assim. Quando, na verdade, muita gente vai estar ali no corre mesmo, vem de trampo e tal. E é talvez um momento muito propício pra você chegar na mente da pessoa e trocar uma ideia mais direta. Porque, pô, ali a pessoa vai estar... tem menos defesas e tal, já é um dia que a pessoa passou ali, às vezes ela vai se colocar pra discutir isso um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas isso é uma coisa que, cara, essa relação direta entre aluno e professor e o quanto isso pode ser enriquecedor, que nem você colocou, assim, às vezes num termo de linguagem e o do quanto isso pode ajudar especificamente os alunos a entrarem em contato com o material, isso acontece muito em música. Outra faixa etária e... Outra faixa etária nem tanto, mas eu trabalhei com uma classe social completamente diferente. Na escola de música onde eu trabalhava, o recorte era lá em cima. Então o preço era muito caro e os alunos, em sua maioria, eram alunos que vinham ali de classe média alta. Não cheguei a conhecer nenhum burguês em específico, mas a maioria era classe média alta, uma galera que tinha uma grana, assim. E, cara, eu perdi a conta de quantos alunos adolescentes eu consegui fazer chegar na música, assim. Porque a galera queria pra caralho, só que os pais nunca se colocaram pra ouvir aquela pessoa. E sempre trataram aquilo de uma Exatamente. maneira horrível, de cima pra baixo, de maneira hierárquica. Você não vai pra esse ramo. Ponto. Você não vai fazer isso aqui. Não, mas eu gosto. Não interessa. Você não vai fazer. Essa não é a vida pra você. E eu acho que isso sei lá, também é um exemplo do quanto a gente tem esse tipo de disputa, às vezes, na mente de uma criança, adolescente que tá ali lidando com uma porrada de coisa e basta só alguém virar e falar, ó, tem um caminho aqui pra pessoa se encontrar, pra pessoa começar a achar valor em si mesma. E não necessariamente ficar se sentindo como, eu não entendo a sociedade vigente, logo, ou eu vou ter uma postura mais cínica, ou então eu vou ser uma pessoa que nem vai colar e foda-se, ou eu detesto isso aqui. Enfim, pessoas interessadas tem em vários lugares, né? Você sempre vai acabar encontrando alguém quando você pincela. Tem um último dado que eu queria trazer pra gente abordar antes de a gente encerrar, que existe uma coisa na dissertação do Pedro, mas que eu achei muito interessante, que às vezes, na intenção de criticar, né, de trabalhar ali um texto, são dois pontos, na verdade. Primeiro,
O texto crítico que eles fazem, eles, especialmente a dialética do esclarecimento, primeira edição, em específico é durante o período da guerra ainda, que ela é lançada, é lógico que o objeto principal de crítica é o nazifascismo, obviamente. É o mal do mundo naquela época e é o que vai ser combatido. Você acha que essa postura do esclarecimento, que é uma postura que visa, de certa forma, que é o que a gente tá falando aqui, né? Que é esse caminho da humanidade, essa coisa mais derrotista e tudo mais. Você acha que ela traz perigos frente à questão do nazifascismo nessa época? Por exemplo, o esclarecimento, ele é ruim de qualquer forma, ou ele leva a gente num final a algo que vai ser sempre ruim pra gente. Isso que a gente observou aqui no nazifascismo, por exemplo, a gente chama de um bicho do mal, a gente põe dentro de um armário e a gente fala, isso aqui é a pior coisa do mundo que já existiu, e isso aqui vai acontecer várias vezes. Isso aqui é uma coisa que a gente vai passar e a sociedade nunca vai conseguir superar esse monstro que foi o nazifascismo, o nacionalsocialismo, nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a ideia de observar o esclarecimento tirando, ou melhor, colocando nele esse aspecto negativo sempre, mas ao mesmo tempo observando ele de uma maneira sempre muito tecnicista, assim, observando toda a modernidade, todo o desenvolvimento da tecnologia como sendo algo sempre pro mal, sempre a gente vai descambar no fascismo em algum momento, ele vai bater na nossa porta em algum momento. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho, assim, qualquer pessoa que encare o nazifascismo como um desdobramento do esclarecimento racional está fazendo o diagnóstico errado. Simples assim. Isso que você acabou de relatar, assim, supondo que isso seja a interpretação dos caras, que isso que você acabou de relatar, é exatamente como Heidegger enxerga a modernidade. Heidegger enxerga a modernidade, e Heidegger é nazista, né? E foi Entendi. uma liderança dentro de uma universidade nazista, certo? Ele tem texto, tem um livro negro lá, não sei das quantas, do Heidegger, que é sobre contextos dele que você não esconde. Ele não é assim, ele viu um jeito de sobreviver. Não, ele tinha simpatia. Né? Então não tem como esconder. Não tem como colocar Heidegger debaixo do sapato. Não tem como esconder. E Heidegger faz a crítica da modernidade exatamente isso. A gente perdeu a capacidade de encontrar a nossa própria essência. E aí tá tudo cada vez mais mecânico. Ele tem textos dele contra a tecnologia. Como a tecnologia adentrando no sistema vira um instrumento. E aí você conhece as coisas onticamente pelo instrumento que elas são. Elas param de ter significado por si, passam a ter o significado presente naquela linha de produção e parará. Isso é o filósofo do fascismo, um dos filósofos do fascismo. Então, assim, fazendo a mesma denúncia, então veja, nesse sentido, fica difícil demais de brigar com Lukács, que era um filósofo soviético, que ele diz exatamente, olha, a besta do nazifascismo é um resultado da destruição da razão, no livro de 500 páginas. É o contrário. É o Uhum. contrário. Veja, a força de cúpula do fascismo alemão, ela se relacionava com a sociedade de Thule, que era uma sociedade misticista, de recuperação do misticismo antigo germânico. Então, assim, a única maneira de concordar com esses caras é o seguinte: no dia que a gente larga o místico, alguém toma de conta. Esse é o argumento que eu conseguiria acompanhar. Concordar. Tipo assim, beleza, no dia que você parar de falar de arte, de fenômenos inexplicáveis e tirar o embelezamento da vida, como a humanidade precisa do embelezamento, você tirou, eles vão buscar em quem está dando. Uhum. Esse argumento eu consigo acompanhar. Né? Então, em certa medida, você tem que. Tipo assim, a proposta, por exemplo, socialista não pode ser uma proposta. E por isso que aquela piada era boa, do negócio ultragaláctico. Tipo assim, a estética do socialismo não pode ser a estética do cara com um martelo na fábrica. Né? Porque senão, porra, chato pra caralho, então a vida é martelo na fábrica. Né? Então, assim, a estética, a construção da consciência humana, ela demanda se não o mítico, o inventivo. Se não o mítico, o inventivo. Certo? Então,
se você tira o inventivo e fala assim, não, olha só, a gente vai construir uma sociedade onde vai ser tudo igual, dividido, e cada um vai ter a sua casa e tal, e a pessoa não tem um certo espaço para imaginação do novo. Então, assim, todo mundo vai ter a sua casa e a casa de todo mundo vai ser igual? Como é que. Tipo assim, você tem que deixar na consciência das pessoas, no imaginário das pessoas, a possibilidade da inventibilidade. Talvez a gente vá para Marte, talvez a gente vá conhecer outros planetas, talvez a gente entre num buraco de minhoca, talvez os deuses existam enquanto coisas de outras dimensões. Deixar esse espaço e não podar as pessoas de espaço para inventividade, para arte, que a arte, o resultado dela é esse produto da inventividade, deixar espaço de dizer assim, a sua vida, parcela dela é inventividade. Se você corta isso, realmente, eu acho que o argumento faz sentido. Né? Então, se a gente cortou, se a gente corta isso, se a arte é realismo socialista de manhã, de tarde, de noite, só reprodução de estátua da Coreia do Norte de pessoas quase reais e você não tem espaço para outra coisa, se não tiver espaço para outra coisa, vai ter quem preencha. Eu acho que nesse sentido, a crítica da racionalidade eu acho que é importante, certo? Sim. Por que eu estou falando isso, eu não faço a menor ideia. É que eu perguntei a respeito do. O ponto do texto do Pedro Pimenta, ele é especificamente sobre essa questão de, tipo, olha, dentro do esclarecimento da dialética, existe um motor ali que as pessoas não estão colocando dentro da pauta. Um dos comentadores que ele traz, pelo menos do texto, fala isso, tipo, numa ideia de o desenvolvimento que traz. O desenvolvimento não, porque acho que esse é um termo, eu tenho medo de ser um termo que tem uma conotação positiva, porque não é isso, a ideia não é essa, mas é mais ou menos uma coisa do tipo, o nazifascismo, ou melhor, o que foi a máquina nazista, trouxe desenvolvimentos tecnológicos que, se a gente extirpa esses desenvolvimentos tecnológicos desse acontecimento histórico, a gente prejudica esses acontecimentos e a gente olha para essa tecnologia de uma maneira que talvez a gente não a observe mesmo dentro da conta. Tudo que teve no nazismo foi um problema muito ruim, não houve desenvolvimento de fato ali. Ora, mas pera lá, a tecnologia de fato se desenvolveu, ainda que tenha sido num estado que, enfim, fez o que fez. Tá. O movimento então foi por isso que da história da tecnologia, ele andou ali. Entendi. Então, eu acho que é por isso que eu entrei nesse ponto, porque eu desvirtuei e fui para outro lugar. De boa. Porque, na verdade, eu acho que o problema está antes. Né? Ao invés da gente dizer assim, não, mas dentro da Alemanha no regime fascista surgiu tecnologia que é importante, né? Não tem que jogar toda a tecnologia. Eu acho que o problema está antes de tentar vincular especificamente ao desenvolvimento do fascismo uma noção de desenvolvimento tecnológico ou de desenvolvimento de razão instrumental, qualquer coisa nesse sentido, porque você pega pelo teórico, um dos teóricos mais importantes da história da filosofia do fascismo, que ele é defensor exatamente dessa crítica. Então, Perfeito. assim, não me parece razoável pressupor que dentro do desenvolvimento do fascismo existe alguma excepcionalidade de desenvolvimento da técnica e da tecnologia, alguma excepcionalidade. Né? O fruto do desenvolvimento da tecnologia que vai se desenvolver na Segunda Guerra Mundial é o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos e estava acontecendo na União Soviética. Por exemplo, um desses elementos que a gente pode falar de uma forma crítica é a bomba atômica. Né? Então, assim, havia uma corrida flagrante. Né? Então, os alemães tinham tecnologia muito desenvolvida para lançar foguete e aí estavam todos os boa parte dos físicos do planeta organizados na descoberta dessa nova tecnologia que estava dispensando o tal do foguete, né? Os caras passaram com o aviãozinho, jogaram uma bomba atômica no Japão, lá dos Estados Unidos, para mostrar para a União, para mostrar para a União Soviética quem manda no mundo agora e tal. E rapidinho a União Soviética chegou lá. Né? Ainda foi um desperdício de vidas humanas, que era para mostrar assim, olha como é que a gente está na vantagem. Rapidinho não estava. Né? Em 2 tempos não estava. Seja como for, então esse é o desenvolvimento esse desenvolvimento da máquina de guerra, tanto a soviética, quanto a dos Estados Unidos, quanto a da Alemanha nazifascista,
São desenvolvimentos que, óbvio, surgem com cada vez o domínio técnico da modernidade, isso é óbvio, né? Só que a questão que eu acho que o texto levanta bem é o que a gente faz com esses desenvolvimentos. Só que aí eu puxo de novo para a coisa da razão instrumental. Um dos motivos, e eu não sei se é o principal, viu? Não sei se é o principal, da União Soviética perder a Guerra Fria para os Estados Unidos foi que correu. Os Estados Unidos inventou a coisa mais estúpida do mundo, que foi fazer um ônibus espacial, que ele não era mais racional do que o outro projeto estava fazendo, do ponto de vista da razão instrumental. Custava mais, a União Soviética tentou acompanhar, não teve perna. Eu não sei se é o principal, viu? Não sei se é o principal. Mas um dos maiores motivos da União Soviética cair sobre si mesma se envolve em ter empregado o projeto errado. Faltou razão instrumental para calcular direito se valia a pena entrar na corrida pelo ônibus espacial. Quem disse isso sempre conta essa história é o Miguel Nicoleles, Pode que crer, é pode crer. que é um grande defensor de que a razão precisa também trabalhar as humanidades. Ele é Entendi. sempre um grande defensor disso. E ele está sempre apontando isso. Então, assim, para mim, o grande problema da escola de Frankfurt é que ela cria uma falsa dicotomia. Uhum. Por que a gente não pode gostar de arte e querer ser inteligente? Por que a gente não pode gostar de assistir filmes eruditos e gostar de uma comédia romântica de merda? Uhum. Sabe por que tem que haver essa dicotomia entre certas estruturas que são típicas de ser humano? Né? Ser humano implica em todas essas coisas. Por que a gente tem que tentar rachar em dois e gerar essa perspectiva de hierarquia entre essas coisas? Sei que não necessariamente isso está nos textos, mas nos alunos eu tenho certeza que Pra está. caralho, Nos não, pra alunos, caralho. nos alunos eu sei que tá. Esse pensamento O meu impera problema é esse. muito. Impera muito dentro do ponto de vista da galera da música, assim, pelo menos, que entra em contato com os textos, é bem esse ponto de vista, assim. E isso, vou falar pra você como alguém que fez faculdade de música, tá? Dentro do que a faculdade te proporciona, e lá a gente fazia de música, o ponto principal era música clássica, europeia e tal, você se sente até que bem, assim. É meio que normativo esse pensamento, tá ligado? Uhum. É um Uhum. pensamento meio que normativo, é uma coisa meio. E eu estudo. A faculdade que eu fazia, né? É vizinha de uma estação de metrô aqui de São Paulo, que é a Barra Funda. E, cara, eu Uhum. perdi a conta de quantas vezes pouquíssimos professores que tinham um pensamento, que viam esse problema, falavam, mano, vocês acham que vocês estão. Vocês acham que vocês são quem? Que porra é essa? Uhum. Tipo, vocês acham que vocês são melhor que a galera que tá ali na estação? Que porra é essa? Mas assim, era dois Uhum. professores em 5 anos de faculdade. Muito pouca gente que ia por esse caminho. A maior parte endossa aquele discurso, até porque, enfim, tá dentro daquele universo, assim, né? E, como eu Uhum. falei, dá essa sensação de normatividade. Ah, da hora, agora eu virei, agora eu faço. Estou entre pares. Estou Estou entre entre os pares. pares, quando na É, verdade, tipo, não, mano, vai tomar no cu. pode crer. E dentro do aspecto da arte, eu sei que isso acontece com outras artes também. Artes plásticas passa por isso pra caralho, visuais também, no geral, assim, pessoal que trabalha com audiovisual. Isso é muito comum, né? Por conta dessa visão frankfurtiana que tá incrustada dentro desses espaços até hoje e que penetra até espaços que são de música popular, por exemplo, que faria o Adorno dar 3 voltas no túmulo, assim, né? E, tipo, a galera tá levando um tanto dessa ideologia pra lá. Eu acho interessante esse Uhum. papo que a gente teve sobre esse texto exatamente por conta disso, porque tem uma galera aqui do canal que ou fez ou faz faculdade de música, tem interesse sobre o tema, tem interesse sobre a área da estética e tal, mas não tem muito essa noção e essa base filosófica. E falando da minha parte, isso falta pra caralho. Tem bases Eu vou dar filosóficas uma que dica você assim, ó. tem. Beleza. Muita gente vai dizer assim para mim, beleza, você não entendeu a dona, ele não tá dizendo isso, ele tá dizendo essa. Eu vou dizer assim, tudo bem, ok. Não tô mesmo, não me arrogo de ser o grande e tal. Mas assim, dei uma chance para as respostas do Lukács. Só isso. Só isso. A destruição da razão e os textos de estética do Lukács. Aí você decide, certo? Vocês decidem o que vocês acham mais legal. Não, é assim, e é o que você falou, né? Fica a mensagem pra galera que vai encher o saco nos comentários.
dentro da universidade, a gente, pelo menos como eu sou da música popular, vem do rock e tal, muito rápido eu olhei pra essa ideia e falei, ih, tá esquisito, mano, esse bagulho tá estranho, Tem uma assim. galera estranha, tem uma galera estranha. Mas com o tempo você vai, como eu falei, você vai normalizando aquele tipo de coisa. Pedro, antes de a gente encerrar aqui a gravação, e eu vou ter que te chamar de novo, tá? Pra colar no canal, e eu já tava com essa ideia, mas aí é pra fazer tier list e a gente falar de musiquinha mesmo. Ah, Mas é mais light, sem, não tem leitura, tem nada. Só a falar gente, de não, a gente não tem música. que ficar fingindo que conhece esses Não, caras. não tem. Li a porra da parada em um mês e meio. Aí eu, ai, caralho, tá bom, vou ler. É, Ok. tem uma provocação que eu vou te fazer, fica a seu critério se você quer responder ou não, que é. Tá, você cita, e eu vi isso numa live sua, o Benjamin, por conta do Gaio Fato. O Gaio Fato acho que fala uma merda a respeito dele e tal. Eu queria que você explicasse um pouco a situação, qual que é a fita. Em É porque pouquíssimas palavras. o problema do Benjamin é na teoria da história. Eu conheci o Benjamin Teoria da da teoria da história. história por um texto do Love que eu achei uma merda. Eu não acreditei no que eu estava lendo. É real. Assim, eu peguei o Caralho. texto e eu não acreditei no que eu estava lendo. Eu não acredito que esse professor está passando isso para mim. Eu achava que era um texto de um reacionário. Eu juro. Eu juro. Eu Nossa, juro por Deus, eu cara. juro por Deus. Eu li o texto e eu achei, este texto é de um reacionário. Esse professor é mó legal, por que ele está passando pra Qual gente? que é o texto? E aí, Que hã? mal lhe pergunte. Eu não lembro. Ah, não, de boa, Eu de não boa. lembro, mas era um texto que comentava Walter Benjamin acerca da teoria da história. Era na cadeira de teoria da história. Inclusive, eu quase fiz mestrado com esse cara. Eu comprei um livro dele sobre o. Qual é que é o nome do cara? Não estou enxergando o livro e não lembro qual é o nome do cara. É com D. É um cara do historicismo alemão. Esqueci o nome do cara. É o cara que cria o termo helenismo. Não lembro. Não lembro. Eu só lembro que é com D. Mas, bom, eu me aproximei bastante do cara. Então, o que eu quero dizer com isso é eu gostava muito do cara. E ele me apresentou esse texto. Por que que será que ele tá querendo dar uma de apresento todos os lados e tal? Foi essa? Porque ele tá apresentando um texto Caralho. de um reacionário. Por que ele tá apresentando um texto de um reacionário? Aí eu cheguei na aula, tava comentando com uma colega minha, inclusive ela mora no mesmo lugar que eu, ela mora nesse Ah, que prédio aqui. legal. Aí eu tava comentando com a colega minha, conversando com ela. Aí, o que você achou do texto do Love? Eu falei, esse texto de merda, ela, mas você não gostou? Achei que você ia gostar. Por quê? Porque ela sabia que eu já estava com inclinações marxistas, né? Achei que você ia gostar. Ah. E aí eu falei, por que você achou que eu ia gostar desse texto de relacionário do caralho? Aí ela, ele não é reacionário não, pô. Aí eu fui conhecer o cara. Eu comprei os livros dele e tal. Fui entender qual era a pira do cara. Mas é ruim mesmo. O cara é ruim pra caralho. Ele é franco-brasileiro. Ele nasceu na França e tá aqui. Aliás, Love, volta pra casa, mano. Vai pra França. Eu até te visito lá. Puta que pariu. Mas, enfim, é a perspectiva que tenta. Porque você vê aqui uma recuperação da ideia do mito, que o mito tem uma certa importância. O Benjamin incorpora essa ideia genérica, que aqui é usada, por exemplo, para recuperar a Odisseia, para Uhum. usá-la para falar de não sei o que e tal. E o Benjamin, ele faz uma recuperação da escatologia cristã. Então, assim, a gente deve ensinar ou incorporar a ideia da crítica social relacionada, de certo modo, com a escatologia cristã. E aí, quando eu estava vendo esse texto de teoria lá, era como ele estava comentando a respeito do cristianismo primitivo e conversa mole e tal. E eu já estudei o cristianismo primitivo na formação do início desse canal e tal. E eu falei, velho, mentira, mentira, isso não é verdadeiro, isso não bate com os fatos. Caralho. Mas por quê? Porque é aquela coisa da narrativa. Então, assim, ele não está muito preocupado em dizer o que aconteceu lá no passado e deixou de acontecer. Ele está preocupado em dizer, assim, que existe uma perspectiva no cristianismo que é progressista. E aí existe uma perspectiva no cristianismo que é progressista, que tem essa coisa da vocação da salvação do povo oprimido, e por isso a gente meio que. O texto, na verdade, é uma deixa, você faz a deixa para que, se você quiser usar o cristianismo na sua vida para fazer uma propaganda progressista, tem como. Mas o texto, como eu não estava com essa perspectiva de que isso é uma coisa, sei lá, política, um jeito de usar retórica, não sei o que, é um texto de teoria, eu só fui lendo e falei, tá errado, tá errado. Por Uhum. que esse cara tá querendo defender o cristianismo aqui? Tá, isso não é verdadeiro, isso não bate, isso não é. Qual foi?
Aí que depois eu fui entender qual era do cara, que aí eu fui comprar os textos, fui entender e tal. Aí que eu percebi que ele inventa essa merda toda baseado no beijo. Então, veja, o meu problema nunca é com o autor morto do século XIX, é como esta merda entra na faculdade que a gente faz hoje, como é Sim, que isso implica na prática dos alunos. sim, Então, os sim. alunos acham que é uma ótima ideia, como o Gaio Fato, agora acho que é uma ótima ideia a gente fingir que tem uma certa cristianidade que é revolucionária e parará. E você Porque fica esse é assim, o ponto, né? O você ponto vai é nesse caminho, Jesus cara? revolucionário e como que essa figura se estabeleceria hoje em dia, né? É uma leitura É, e aí. anacrônica, assim. Não, é tipo assim, primeiro que é cientificamente errado, é anacrônico, é isso que me irrita, é errado o objetivo, ponto. É, Né? Para além disso, para além de ser objetivo, porque assim, desculpa, gente, eu li o Novo Testamento pelo menos 3 vezes. sim. Né? Assim, a figura de Jesus Cristo é como se fosse um pacifista, porque a vida tá uma merda, meio que saiba lidar com isso, porque o dia da salvação vai chegar. Enquanto isso, você vai construindo, é meio que para você ter o couro duro, para você ir construindo uma organização social que sabe lidar com o fato de que a vida tá uma merda. É por aí. Uhum. A estrutura da narrativa é por aí. Né? Os efeitos sociais da narrativa são esses. E tanto são esses que funcionaram, que eles foram criando comunidade, 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 até que teve um dia que no século III o Império Romano decidiu falar: o bagulho tá grande, que tal a gente colocar debaixo do braço? Né? Então, assim, a estratégia não é revolução, a estratégia é ficar grande, ficar grande, ficar grande, ficar grande, até o governo decidir colocar você debaixo do braço, como Aham. aconteceu. Como aconteceu de fato, né? De fato, foi isso que aconteceu historicamente. Século IV foi isso que aconteceu. Uma transição a partir desse processo, digamos, de resistência. Então, não é para. Então, assim, primeiro que é mentira. Então já começa me irritando que é mentira. Ainda que não fosse mentira, o que essa galera acaba produzindo na esquerda brasileira é o seguinte: bom, se a maioria do povo é cristão, o que a gente vai fazer? Então a gente vai colocar os símbolos cristãos, então a gente vai falar comunismo cristão pela salvação. Tanto que saiu um texto no grupo dos caras falando isso. Ou a revolução será Caralho! evangélica ou não será, de um amigo deles lá. Aí tudo bem, dentro do próprio grupo dos caras tem resposta e tal, mas o que eu tô avisando é isso, né? Se você fica falando para as pessoas, daqui a pouco vai surgir um que vai ter esse plano de gênio e dizer a revolução será evangélica ou não será. Aí qual é o impacto disso? Então agora a gente tem que começar a construir grupos de comunistas evangélicos para desfazer a imagem de que o comunismo é anticristão e não sei o quê, e Vira parará um e parará. projeto E aí bizarro, né? Tipo, vira um projeto bizarro. Então, assim, a minha disputa é política. Aí o pessoal fica, não, porque. Não, eu sei, quando você cria um certo discurso, Você coloca sementinhas, você cria um raio de discurso, tem um negócio chamado janela de Overton. Então, assim, tem um negócio que é assim: dentro do discurso público cabe isso aqui. Aí você começa a falar, não, veja, comunismo cristão, não sei o quê, Rosa Luxemburgo, Love, Walter Beijo. Daqui a pouco você coloca um cara que vai dizer assim, não, eu sou o Papa. E aí vai comunista. acontecer, mano. Papa É, vai, comuna. vai acontecer, vai acontecer. Então, assim, a gente tem tradição, pô. Vamos olhar pra tradição, o que, que a gente fez lá, o que, que a gente errou mesmo. Tipo assim, o que, que o Lenin fez em relação à religião e o que, que ele errou. Vamos olhar mesmo, vamos ver, errou aqui, errou. Mas, assim, não tenta buscar lá no cristianismo uma tradição. A gente tem a nossa tradição, pô. Tudo bem, o Walter gosta da tradição bíblica, massa, mas ele não precisa dela. Porque, veja, a gente tem no nosso país o pessoal de matriz, de religião de matriz africana, que se fode em cima dessa imagem de que o cristão, não sei o quê, que vai fazer o bem e tal. Você vai dividir, velho. Vai piorar Você vai isso aí, né? dividir, você vai dividir numa perspectiva eleitoreira de ficar com a base majoritária? Não divide, não. É, e em cima Não desse divide, anacronismo, em cima não. dessa figura de Jesus Cristo que é bizarra, assim, né? De revolucionário e A tal. gente pode colocar a figura de Jesus Cristo é gente boa, ela se preocupa com os pobres. E entende? Então você vai lá no texto e arranja o que tá lá. É, Não sim. inventa, não inventa Jesus bolchevique, pelo amor de Deus, mano. Pode Isso vai ter crer. consequência, isso vai ter consequência. E para mim é muito engraçado que uma das consequências seja um jornal que ninguém lê e um cara publicando um negócio muito engraçado. Então para mim é bom. Para mim é bom, porque veja, se vocês vão amamentando isso aí, isso vai se espalhando, imagina você, hegemonia, bolchevique brasileiro, e de repente, dentro da disputa interna, quem ganha é isso porque a maioria da população é assim. Sim.
Aí o caldo entornou, não tem volta. Aí não tem volta. Aí você entornou a porra toda e você vai me fazer voar pra China. A teocracia do Eu vou ter que. proletariado. Vira um bagulho muito. Porra, mano. É foda, foda. Tá maluco, né? E é isso, porque aí vão acontecer disputas internas e aí quem vai ganhar? O ayatolá evangélico, comunista. Pelo amor de Deus, É gente. foda. É Acorda, foda. acorda porque você tá plantando, mano. Aí, não, mas eu não pensava nisso. Eu sei, você não pensa, né, Gaipa? Eu sei disso. Mas não é você, eu não tô dizendo que você vai fazer. Você tá plantando isso, daqui a 20 anos vai ter uma coisa que vai acontecer. É, Esse é o exato, ponto. exato, exato. Pode crer, mano. Porra, da hora. Foi uma provocação boa Agora, até. agora, Vai, vai. agora o Walter ele tem uma crítica importante na questão cultural propriamente Sim, dito, sim, sim. que você inclusive me indicou o texto aqui que eu nunca tinha lido, porque eu só conheci o Walter, tô dizendo para você, foi no susto. Eu peguei assim, não acredito. E aí eu fui depois atrás de pegar e compreender que a visão dele é realmente, ó, pegando essa ideia da dialética do esclarecimento, né, ele tá nesse grupo, né, de divisão de mundo, aí ele pega, não, o mito é legal, por que não pegar o mito Cristão, da né? formação? Na verdade, no caso dele, é inclusive abraâmico, é assim, o Messias vai voltar. Aí, porra, o Messias vai voltar foi o Jair Bolsonaro, né, que inclusive tem o Sim. sobrenome de Messias, por uma coincidência de filha da puta, né? E é Então, assim, foda esse de porque Messias vai o. voltar, não, mano. É, e o Que, na Walter verdade, Benjamin não, tá no início da linhagem desses caras, né? Ele vem antes da dialética. Se eu não me engano, acho que é dos anos 30, os principais textos eu não, dele. eu Eu não acho, sei eu quando acho. é Posso que... estar falando merda, posso estar falando merda. Mas se eu não É, me engano, é nos é, 30. É porque, por exemplo, o Dialética do Esclarecimento é um texto de ápice da coisa, né? Então, Sim, esses caras também produziam antes, sim, sim, né? sim, sim. Inclusive, porque não tem como o Walter produzir depois, né? Porque os caras foram alvo da perseguição dos É, fascistas, ele né? morre, o Walter Ele, Benjamin morre, é. assim, por causa da Então, guerra. então, o que deve ficar claro é o seguinte, bom, o Walter é o Walter, ele tem tipo assim, se você pega o texto que eu tô falando, que o texto do Walter eu lembro, o texto do Walter é sobre o conceito de história. Não lembro qual é o título, mas assim, se você digitar, você vai assistir, você vai acessar no marxist.org. Sobre o conceito de história, alguma coisa assim, sobre o conceito da teoria da história, alguma coisa assim. Cara, se você tem uma visão mais laica como a minha, provavelmente você vai se espantar com o texto. Tipo assim, cara, não acredito que ele tá dizendo isso. Tipo assim, é muito diferente do que a gente tá acostumado. Uhum. Assim, pra vocês, pra pegar pra uma pessoa que tem uma visão mais laica, e ele pega esse. Como assim você tá querendo incorporar o estofo da mitologia que está no Antigo, sobretudo no Antigo Testamento, né? Porque a perspectiva é mais não de um Messias vai retornar, mas ele vem pela primeira vez, que é Uhum. a perspectiva do Antigo que você não incorpora primeiro, né? O primeiro não, o novo. O novo. Então, mas assim, é um papo super estranho da forma de escrever mesmo, assim, Uhum. não, porque vai ter a escatologia, vai ter o fim do mundo, e não, é claro que ele tá usando como o Adorno tá usando aqui também, não é como se ele tivesse pedindo para você acreditar que isso que aconteceu, não é isso que ele tá fazendo. Mas por quê, sabe? Por Uhum. quê? Você ir nas, nas estruturas da linguagem que retomam uma tradição conservadora. Eu sei que você não está fazendo isso, eu sei que você não. Mas por que apelar para isso? Qual é o É. sentido? Porque, veja, deixa eu contar outra coisa aqui rapidamente sobre a história. Vai, Eu de boa, perguntava para os relaxa. meninos, assim que eu cheguei, a primeira pergunta que eu faço para os meninos é: a gente está em 2024, a partir de quê? Eu me surpreendi, porque assim, na verdade o meu ponto era dizer assim, olha, a gente está a partir do ano 1, né, depois né, de Cristo, e aí o que você tem? Você tem história para trás, olha que legal. Tipo assim, não é que... Então eu achei que eu ia pegar a conversa a partir daí, dizer assim, ó, olha que legal, você tem assim, desse ano até o surgimento da humanidade, 400 mil anos, mais ou menos, né? O último esqueleto que a gente tem de humano, de coisa moderna, de anatomia moderna, é de 300 mil. Então a gente tem uma estimativa de que pelo menos a 400 mil a gente deve ter. Então, assim, olha só, a história conta para trás também, fica menos 50, menos 500. Então eu ia começar por aí. Em todas as turmas que eu entrei, as pessoas não sabiam dizer qual era esse marco. Pode Então, assim, então crer. veja o que eu quero dizer assim, se o nosso Walter tá pensando ou estava pensando em dizer assim, não, mas é porque isso é enraizado e a gente precisa usar. Você não conhece os alunos, mano.
Você não sentou numa escola de ensino médio do Brasil, tá ligado? Tipo, não é tão enraizado do jeito que vocês acham, não. Certo? Não é desse jeito enraizado, não, sabe? Então, então é nessa perspectiva que eu converso com o Gaio Fato e com quem quer que seja. Né? Tipo assim, vocês estão achando que isso é tipo assim, a raiz da estrutura da sociabilidade humana. Isso está muito mais na TV Record, isso está Sim, muito mais quando. Tipo assim, o menino vai para a igreja, você já foi na igreja? Você acha que na igreja eles estão aprendendo a história? Não, eles estão citando verbetes, frases, que, sim, ó, sim. então ele não conhece nem a história bíblica. Não é verdade, isso está intrínseco e não tem como tirar, porque a pessoa passou 18 anos ouvindo Jeremias. Não, se você perguntar para ele quem é Ló, quem é Ló? Quem é Ló? Ló? Ló, eu lembro Ló do Carnaval, né? Ló, eu não lembro, não. Não, a Então, galera não assim, não, conhece. não, não é dessa forma que tipo assim, tem um negócio intrínseco na sociedade, imutável. Você está transformando a cultura em metafísica. Uhum, uhum. E tá tudo bem você, às vezes, apelar para isso, recorrer, usar o seu conhecimento, por exemplo, se você tiver, né, da história bíblica, para colocar os caras de vez em quando contra a parede, lembrar que, por exemplo, que a figura de Jesus é uma figura que se preocupa com os pobres, como a própria Rosa Luxemburgo faz, ela inicia o texto dela sobre essa merda que ela fala, mas ela inicia corretamente dizendo que no texto do Novo Testamento tem a afirmação de Jesus Cristo de que um rico não vai entrar no reino do céu, é mais fácil entrar um camelo numa ponta de uma agulha, tarará, tarará. Então, assim, fazer esse recurso legal. Agora, eu preciso falar de evolução com as pessoas usando uma narrativa escatológica de que a gente vai criar o mundo prometido por Deus. Puta, brother, talvez não. Então, assim, talvez não. Talvez Talvez não não, seja é. necessário. Talvez não, só isso, só isso. Tem uma parada que é. Tem um texto do Benjamin, que eu esqueci o título, é sobre a linguagem dos homens e a linguagem. Sei lá, que ele, é um tratado sobre linguagem. É um texto, na verdade, né? Um ensaio sobre linguagem, assim. E. E é bem perceptível isso. Esse aspecto de você de ele observar a coisa de uma maneira um pouco mais metafísica, mais expandida, mais aberta, bebendo de vários lugares e trazendo dentro da proposta filosófica que ele está colocando questões que são mais próximas de algo mais metafísico. Mas eu não vou entrar nesse tópico porque eu posso falar merda aqui, então beleza, porque eu não me lembro, faz um tempo que eu li esse texto, precisaria ler de novo. Mas, mano, perfeito, assim, pelo menos o que eu queria falar e o que eu queria que você falasse sobre, assim, rolou. Tem algum ponto que você gostaria de mencionar? Não? Vamos comer tuiteiro tudo na joelhada na boca do estômago. Só Boa. isso. Considerações finais, Pedro? Considerações finais. Tá. Considerações finais. Considerações finais. Considero que você é lindo e eu Ah, acho que você também é lindo. essa amizade será longa e duradoura. Pô, eu também, cara, eu também. Também. Muito legal mesmo e, pô, valeu por ter colado. Me desculpa aí de novo o problema técnico. Depois eu vou tentar entender qual foi a merda que eu fiz aqui no OBS pra gente não ter conseguido ficar, ou se foi problema de YouTube, sei lá que porra que deu. Eu vou soltar esse vídeo assim que possível, e aí eu te marco pra caralho lá e tal, pra você sacar também, divulgar pra tua galera. E a gente combina pra você voltar aqui, mas de boa, eu te chamo depois, a gente combina pra você voltar aqui. E aí a gente tanto expandir, falar um pouco mais sobre isso. Se você quiser trazer algum texto, pô, esse texto é da hora de comentar, você me manda pra gente preparar. Se não, você vem pra cá pra falar de música mesmo, porque a gente precisa ter essa ideia. Quando eu fui no teu canal, a gente falou de música, mas mais ou menos. E aí agora você vem no meu canal, você precisa falar de música, fazer tier list, me falar as bandas que você gosta, as paradas que você escuta, montar playlist, enfim. Várias brincadeiras que dá pra gente fazer aí. E, cara, te agradecer também porque ter colocado isso no meu radar, assim, fez com que eu entrasse em contato com algo que há muito tempo eu não entrava, que era uma leitura acadêmica. Eu só tive esse Uhum. contato dentro da universidade mesmo. E quando eu saí de lá, quando eu parei de fazer faculdade e tal, que foi 2019, 2018, por aí, eu perdi completamente o contato com esses textos. Então, voltar a entrar em contato com isso foi muito foda através do texto do Pedro, a respeito de filosofia da música. Porque, sei lá, eu leio dissertação, artigo e tal, mas muito focado numa análise da cultura por parte do capitalismo, dentro do capitalismo, né? Como a cultura opera. Eu leio muito texto nesse sentido.
mas não em específico algo que saiu, tá quentinho do ano passado, de uma universidade e tal, várias referências, um texto que eu não domino, eu não conheço de filosofia, então teve muito lugar ali que eu, tipo, caralho, pera lá, muita referência. E isso foi muito legal, recuperar isso, saca? Tipo, foi uma E a gente parada tem que muito mandar um divertida, abraço assim. pro Pedro, né? Porque o Exatamente, cara tá aí na exatamente. luta e fazendo exatamente o que a gente propõe, que é o iluminismo continuado, acabou de sair do mestrado, né? Então, assim, incentivar o Massa. público também para continue sempre se formando, da maneira que dá, até faz um cursinho, assiste uma aula no YouTube, paga a Lura, sei lá, dá um jeito. Mas não pare a sua vida de estudar. Tipo, É, dê um jeito para você exatamente. continuar a ter, sei lá, igual você não tem que fazer exercício, você não tem que fazer um monte de coisa. Né? Coloque na tua rotina a coisa de pensar em estar se formando sempre. É legal isso. Perfeito, perfeito. Então é isso. Pra galera que tá assistindo a gente, quer dizer, não tem ninguém assistindo a gente, mas pra galera que vai assistir a gente depois no vídeo gravado, fica aí um abraço. Pedro, muito obrigado por ter colado. Vou encerrar o vídeo aqui, tudo nosso nada deles depois de nós de novo. E falou!